Olá, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Com. Chegamos a mais uma live. Quero agradecer a todos que estão chegando, quero que curtem, compartilhem, sigam as redes sociais, né? Quem não conhece, Bate-Papo_Com, aqui é o meu Instagram, onde a gente faz as lives, e também meu canal no YouTube, Bate-Papo com Guilherme Silva. Conto com vocês sempre, quero que curtem, compartilhem, sigam as redes sociais e para a gente fazer acontecer o que eu sempre digo. Esse projeto eu tenho um carinho muito grande para falar para vocês, que são mais de 4 anos falando um pouquinho de inclusão. Então a gente está aí junto para sempre passar um conteúdo bom para vocês estar entendendo a nossa inclusão. Eu como um pai atípico, né? Quem não me conhece, quem está entrando vai saber, se eu tenho um filho autista, nível 3 de suporte não verbal, de 18 anos, 15 anos nessa correria de pai atípico, e também tenho meu filho Gabriel também, de 21 anos. Então tenho um carinho muito grande de estar esperando todos aí que estão chegando, quero que dê um oi, dê um certinho, se o áudio estiver tudo ok, para a gente fazer essa live, mais uma live que eu tenho um carinho muito grande de daqui a pouquinho estar chamando essa convidada para falar conosco. Pessoal, tenho muito a agradecer os parceiros, né? Os apoiadores que estão sempre ajudando, que a gente faça que o canal aconteça, que a gente possa passar esse conteúdo para vocês. Tenho um carinho muito grande ao Mamas Burger, aqui na Rudá, na avenida aqui Rudá, em Capão da Canoa. O Joel, o proprietário, é um cara sensacional. Sensacional. Eu digo para vocês assim, ó, quem quer almoçar, quem quer jantar, quem quer comer um lanche, vai lá no Mamas, que vocês vão ser muito bem atendidos. Também não posso deixar de falar desse cara que eu tenho um carinho muito grande, que a gente sabe que é uma das dificuldades dos pais atípicos, dos autistas, que é o Eu Patrão Barbershop. Eu Patrão Barbershop fica no município de Imbé, próximo aqui do litoral, aqui em Capão da Canoa, onde é feito um atendimento humanizado aos autistas, tá? Siga a rede social ali no Instagram, Eu Patrão Barbershop, tá? Que vocês vão entender o que eu quero dizer em torno disso. O cara sensacional, o Thiago, tem um carinho muito grande por ele, onde ele tem aquele atendimento humanizado. Quem tem a dificuldade com seu filho autista, eu posso ter certeza que de alguma maneira ele vai se organizar para o seu filho ser atendido e ter aquele corte de cabelo, que é uma das dificuldades de nós pais atípicos. Eu posso dizer isso de coração, já são anos que eu vou ali, estou sempre na luta. Eu digo, eu moro num município e vou ao outro. Não estou dizendo que onde eu moro aqui também não tem alguém que faça um atendimento, mas um atendimento humanizado que nem o do Thiago não tem. Eu Patrão Barbershop fica na Avenida Paraguaçu, na frente do Mercado Super Bom em Imbé. Pessoal, também não posso deixar de falar, quem quer ter um atendimento com a psicopedagoga, Karen Melissa, entra em rede social ali, se organiza, tem esse atendimento também. Também não posso deixar de falar da Anato, Núcleo Terapêutico, Núcleo de Terapia Ocupacional, em Tramandaí. A Ana Cristina é uma pessoa sensacional, a proprietária, e o pessoal que trabalha lá, as TO, toda a equipe multidisciplinar é muito importante, então lá é sensacional. É só olhar nas redes sociais ali, a Nato, entre em contato com ela, se organizam para também que o seu filho tenha esse atendimento. Não posso deixar de falar de tem dois amigos que eu tenho um carinho gigante, gigante, gigante. É o Regis Tatu aqui em Capão da Canoa, que é um tatuador sensacional, só chega às redes sociais dele, e o Bruno Costa Tatu, também, tatuador também, são caras sensacionais, assim, ó, é bonito de ver. E também tem dois canais que eu gosto de acompanhar também, eu posso dizer que sou blogueiro, youtuber, o que vocês acharem, mas eu posso falar para vocês assim, ó, quem quer um conteúdo legal, Dark Nauta no YouTube e também Wagner Bike Trip. Pessoal, quero agradecer a cada um que está chegando aqui, cada um que está chegando aqui, que vamos para fazer essa live, que é uma live sensacional, eu tenho um carinho muito grande para essa convidada, a gente está sempre tentando buscar para vocês, e hoje quero falar de verdade para vocês, estou muito feliz por fazer mais essa live com vocês. Vamos buscar essa nossa convidada, quero agradecer a todo mundo que está chegando, tá pessoal? Eu estou acenando para vocês aqui, estou dando um oi, a gente está aí para estar junto nesse momento aqui, e vamos procurar essa nossa convidada aqui, chamar ela para estar junto conosco para a gente fazer essa live, que vai ser mais uma live sensacional. Vamos buscar aqui, vamos ver se ela está aqui na nossa busca aqui. Vamos tentar convidar aqui agora. Eu vou tentar fazer o convite aqui para ela. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar ela aqui. Vamos lá, vamos procurar. Eu tô só
eu quero só fazer uma pergunta, tá? Para ela aqui. Se por um acaso, Flávia, o teu Instagram ele é público ou tem que fazer ou é conta privada, tá? Se for privada, tu tem que liberar ele, tá? Porque eu tentei fazer o convite para ti agora e eu não consegui, tá? Tá ali. Então eu ou tu desfaz o convite que eu vou procurar ele aqui de novo, tá? Deixa eu tentar, tipo, ó, porque ele aparece aqui para me confirmar para te convidar e eu não consigo, tá? Tá ali, eu não consigo. Ou tu, como tu fez o convite, tu desfaz ou tu sai dela da live e entra de novo, que daí eu vou fazer o convite para ti, tá? Porque é o que acontece, tá, gente? O Instagram, a internet faz essas com a gente, tá? Eu vou ver o que que eu consigo fazer aqui. Comentei aqui agora para ver o que que pra gente tentar, para eu tentar fazer esse convite para ela, tá? Porque eu vou tentar aqui procurar de novo aqui. Vamos procurar, vamos ver aqui, aceitando o convite, a gente se organiza. Vamos ver o que que aparece. Vamos procurar aqui, vamos procurar. Eu até fiz o convite agora, não sei se ela conseguiu aceitar ali. Vamos ver aqui. Se funcionar, ela me dá um oi aí. Se não recebeu o convite, não recebeu o convite, Flávia, só me diz aí pra mim aqui, tá? Porque eu acabei de fazer o convite pra ti. Vou tentar de novo. Ó, eu vou cancelar e fazer o convite de novo, tá? Fiz mais uma vez. Vamos ver, gente. Vamos ver que a internet é disso aí. Porque é bem assim, tá? Eu não tenho muita pressa, tá? Eu faço a live aqui. Cancelei de novo o convite. Vamos ver se eu consigo fazer o convite de novo. Ô Flávio, eu só preciso saber se tu recebeu algum convite ou não, tá? Se tu tá aí ao vivo, aí, se tu tá assistindo. Só me avisa nos comentários aí. Tá, então tu dá uma olhada pra mim, tá? Eu tô falando contigo na live aqui pra ver se vamos tentar um outro aqui agora. Vamos ver se eu consigo aqui, tá? Que a gente sempre procura aqui a correria, como diz. Vamos ver como é que a gente consegue fazer. Tentei outra agora. Sim, Flávio, eu estava vendo que tu comentou comigo, tá? Eu tentei fazer o convite pro teu o Moab Farroupilha lá, tá? Tu dá uma olhadinha lá, ou se não tu faz o próprio convite lá para mim aqui, tá? A hora que tu tiver ao vivo com o Moab Farroupilha, daí tu só faz o convite para mim aqui, ver se eu consigo aceitar. Pessoal, vocês não saiam, tá? A gente está tentando organizar aqui, porque é isso aí que acontece de vez em quando. Vamos tentar aqui. Vamos tentar, vamos tentar. Flávia, assim que tu me disser que eu posso fazer o convite pelo Moab Farroupilha, tu me avisa, tá? Ó, você não entrou agora, eu vou te acenar aqui. Vamos tentar aqui entrar por ele agora, vamos ver. Vamos tentar agora, vamos tentar. Fiz o convite agora também pro Moab Farroupilha.
De repente pode ser até a minha internet, tá? Eu não vou descartar nenhuma hipótese, tá? Agora deixa eu... Tá. Caso eu não conseguir, tá? Caso eu não conseguir agora, eu vou tentar outra opção aqui. Eu vou sair da live e abrir uma nova live de novo, tá? Mas a princípio ainda não. Vamos tentar aqui. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Vou cancelar o pedido do Mob aqui. Deixa eu digitar aqui. Vamos ver aqui. Ô Flávio, eu fiz o convite para ti agora aí. Só me diz se tu chegou algum convite para ti, tá? Ou de repente, se tu não chegou nenhum convite, tu tenta fazer o convite para participar do meu Insta aqui. Ah, porque se não der, como eu tô falando, tá? Nós estamos aqui, a live começou às 8, tá? Nós estamos há 11 minutos aqui já em tentativas aqui para o nosso convidado entrar, tá? Mas caso eu não conseguir, tá? Eu vou sair dessa live e entrar novamente, tá? Boa noite, Glauber. Tudo bem? Ó, acho que agora a gente conseguiu. Só a tua tela, tu tá organizando a tua tela, né? Pode ficar tranquilo, pode organizar aí direitinho. Ah, agora sim. Eu sempre falo, pessoal, a internet tem dessas e eu, como sempre fiz o bate-papo, né? O projeto desde quando eu fiz, não tem nada de profissionalismo, aquela coisa cheio de... É simplesmente assim um bate-papo mesmo, descontraído, mas com compromisso. Claro, né? Se quem olha o espaço que eu tenho aqui já virou, parece um... Isso é bem coisa... Eu só digo para vocês, tá? Eu só não fechei laudo de autista, tá? Mas se fizer tudo, com certeza tem um autista aqui. E tem muita coisa que eu gosto, assim, muita coisa que eu gosto, mas é tipo se fosse um hiperfoco. Eu tenho que ter essas coisas tudo colorida. Eu gosto muito de... Eu falo de desenho animado, por exemplo, eu sou apaixonado por Mickey, Pateta, Donald. Quem olhar ali atrás tem o meu querido Pluto ali, ó. Pluto. Então, a gente sabe, né? Aqui é um paizão de 41 anos, mas às vezes a nossa infância não sai nunca da gente. Não dá para deixar a infância morrer, senão não dá certo. Com certeza. Flávia, primeiro de tudo quero te agradecer por ter aceitado o convite, tá? Eu sempre falo que todo mundo que vem aqui eu tenho um carinho muito grande, que o projeto é de vocês. Então hoje eu quero assim, ó, é o legítimo bate-papo mesmo, tá? Tu te apresenta para nós aí e depois conta um pouquinho dessa tua história de mãe atípica e daí a gente vai encaixando o que tem a tua história aí, que ela é dentro de 40 minutos, uma hora, não sei se a gente vai conseguir contar, mas uma boa parte a gente vai. Porque eu vou deixar tu falar porque eu falo muito, tá bom? Um abraço. Dois. A gente gosta de uma boa conversa aqui, viu? Então, eu agradeço muito o convite, né? Eu conheço de longa data, né? De outros carnavais, né? Saiba que mesmo à distância eu sigo acompanhando você, porque como você mesmo comentou, você é pai, né, típico, jovem adulto já, né? Eu tenho desde 18 anos, o meu pequenininho tem 8. Então, tudo que você já passou com o teu, eu ainda vou vir a passar, né? E aí, ter pessoas que a gente pode olhar, ver, olha, isso aqui ainda vai acontecer comigo, ele fez assim, né? Então, ajudam a gente a construir uma caminhada. Eu sei que os desafios com o seu filho vão ser com certeza diferentes dos que eu vou vir a enfrentar com o meu, mas né, já serve para a gente ir se preparando para o futuro. Então, eu sou nascida e criada em Curitiba, né? Fazem 8 anos que eu estou morando aqui em Farroupilha, Rio Grande do Sul, aqui na Serra Gaúcha. Eu mudei para cá, o Charlie tinha 6 meses. Então, eu já era professora concursada lá do estado do Paraná. Eu atuava na rede estadual. Fui concursada por quase 9 anos.
né? Então, antes de ser mãe atípica, eu era professora, né? Ah, eu sempre gostei muito de ter um contato mais próximo com os meus alunos na época, e eu sempre compreendi que os alunos que mais davam trabalho eram os que mais precisavam da gente. E, de certa forma, depois que eu me tornei mãe atípica, eu pude perceber que toda a minha caminhada até aqui me lapidou para que eu fosse quem eu sou, né? Então, quando eu engravidei, não foi uma gravidez planejada, foi um presente de Deus, né? O Charlie foi um presente de Deus na minha vida, na vida do meu marido, veio para selar a nossa união. Ele veio, me preparei para ser mãe, né? Jamais a gente sonha que vai ter um filho com qualquer tipo de laudo, com qualquer tipo de neurodivergência, né? Então, ele é filho único. Toda a minha atenção era voltada para ele. Eu pedi todas as licenças que eu podia no meu concurso para me dedicar exclusivamente a ele. E mesmo assim, quando ele estava perto de 1 ano e meio, eu comecei a perceber que ele estava com alguns atrasos, ele falava menos do que deveria, né? Eventualmente ele caminhava na ponta dos pés, mas para mim era isso, era só tipo um atraso na fala, né? E aí eu resolvi colocar ele numa escola de educação infantil aqui de Farroupilha, né? Agradeço muito, né, essa escola, né, que me chamou poucos meses depois para me, olha, né, ele está com os atrasos, é assim, vale uma investigação. E eu fui atrás dessa investigação. Porque, poxa, né, eu programava voltar a trabalhar dali a 6 meses, né? E aí a minha licença era até os 2 anos dele, né? Então eu tinha necessariamente que voltar ao trabalho ou exonerar. E aí a gente começou um processo de investigação e quando ele, por perto dos 2 anos, né? Então a gente descobriu que ele estava dentro de um quadro de risco para o autismo. E aí eu tive que tomar a minha primeira decisão. Eu acabei exonerando o meu concurso, né, para me dedicar a ele. Porque se fosse atraso no desenvolvimento, sou formada professora. Escola tem no mundo inteiro. Então, eu acharia outra escola, mas naquele momento meu filho era mais importante, né? E aí exonerei o concurso, passei a me dedicar a ele. E aí, pouco tempo depois, o laudo veio. Então, ele era autista, né? A gente ainda não sabia se tinha outras comorbidades ou não, mas enfim, o autismo clássico a priori, né? Depois que a gente começa a estudar sobre o autismo, porque assim, você sabe bem, né, Guilherme? Quando a gente recebe o laudo, a gente perde o chão. A gente fica sem saber por onde caminhar, sem saber por onde ir, sem saber que passo dar, né? E aí eu corri para um curso, eu fiz um curso com a Maíra Gaiá de orientação para os pais. E esse curso foi fundamental para que eu colocasse o pé no chão, né? Soubesse o que fazer com ele. A gente não sabe o que fazer, não sabe que tipo de brincadeira, como incentivar, como fazer. E aí esse curso me colocou o pé no chão, foi super legal, porque eu consegui trabalhar em casa com ele. Então, já que eu estava exonerada mesmo, né, eu estava me dedicando a ele, e nesse sufoco todo começou a pandemia. Então, eu estava fazendo o curso, eu estava começando a me dedicar a ele, e aí veio a pandemia. E aí, terapia, ele só tinha uma, parou. A gente continuou um tempinho online, mas não teve como, parou. E aí eu tava nesse sufoco, eu tava nessa situação, eu não sabia o que fazer, eu precisava talvez de um respiro. E ao mesmo tempo você ligava uma TV, só falava de morte, pessoas morrendo. Aí a gente acabou indo para Curitiba. E nesse período que eu estive em Curitiba, eu fiquei mais próximo dos meus tios, né? E eu percebi que toda vez que os tios se reuniam, tinha história de antigamente. E aí o lado professora de português começou a, né, buscar um respiro. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a registrar essas histórias deles. E aí começou assim umas curiosidades, comecei a perguntar, mas escuta, né, minha família paterna é de origem polonesa. Comecei a fazer algumas perguntas, não sabiam me responder, aí
poxa, comecei a pesquisar, né? Então, estudando sobre o autismo e estudando sobre a história da minha família. Resumo da ópera. Quando eu dei por mim, eu já estava com 150 páginas de história, crônicas, né? Então, acabei pesquisando mais um tanto a história da família, que acabou se transformando num livro, né? Então, o livro tem 340 páginas. Eu consegui remontar a genealogia da minha família desde aquele que saiu da Polônia até hoje. Então, eu fiquei bem feliz de ter feito esse trabalho, porque tinha muita gente da família que não sabia das histórias, não conhecia, né? E eu consegui trazer para eles, né, quem a gente é. Eu consegui me encontrar nessa história toda, né? E isso, de certa maneira, me deu força para continuar lutando pelo meu filho. Eu sei quem eu sou, eu sei a força que eu tenho, né? E aí eu consegui o respiro que eu precisava, deu tempo para a cabeça digerir as outras informações com relação ao autismo. E aí eu tenho o livro, tá pronto, tá bonitinho, né? Toda a minha família tem, eu tenho alguns exemplares, se alguém tiver interesse é só me procurar. E agora, né, eu estou fazendo uma pós-graduação em autismo, justamente para continuar podendo atender o meu filho, né? Então, meu marido também é professor. O Charlie teve o diagnóstico um pouco antes dos 3 anos de vida, né? Veio o laudo de autismo mesmo. Hoje a gente já sabe que ele é um autista de alta performance. Ele se alfabetizou sozinho, enfileirando as letras do alfabeto já em ordem com 2 anos. Ele escreveu as primeiras palavras sozinho, com 2 anos e meio. E aí, assim, ele entrou na escola alfabetizado, mas ele não sabe me contar ainda, por exemplo, o que tinha de lanche, com qual amigo que ele brincou, né? E aí o meu maior medo, se alguém faz bullying com ele, eu percebo que ele tá chateado, mas ele não sabe me dizer por quê, né? Então, a falta de comunicação ainda é uma etapa que a gente ainda precisa vencer, né? Claro, cada dia ele tá um pouquinho melhor, mas ainda tem bastante, né, o que ser superado. E há uns 2022 eu comecei a dar a cara mais a tapa aqui em Farroupilha, vamos dizer assim, né? Que até então eu estava me dedicando exclusivamente para o Charlie, para o meu filho. Então, em 2022 aconteceu a primeira mateada do autismo aqui em Farroupilha, foi a Daiane, né, também mãe atípica, que organizou. E nessa mateada, numa praça pública aqui, num parque público, a gente saiu com um grupo de zap com 10 pessoas. Aí esse grupo foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Hoje a gente está com mais de 100 famílias, todas famílias atípicas, né? E esse grupo a gente se acolhe muito, a gente se abraça muito. Então todos os dias ali tem, olha, eu preciso de indicação de fono. Alguém conhece alguém que faça avaliação psicopedagógica? Meu filho está com dificuldade para ir no dentista, como é que eu posso manejar com ele? Então, tem certas dificuldades que a gente luta sozinho. Tem certas dificuldades que eu, enquanto Flávia, consigo ajudar aqui em Farroupilha, né? E tem certas dificuldades que a gente precisa dar as mãos, indiferente do grupo que faz parte, para tentar matar leões maiores, né? Então, vai só de saber qual é a briga da vez. A gente está sempre brigando por alguma coisa, né, Guilherme? Sempre, 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 sempre. E é coisa da gente, né, Flávio? Assim, a questão, nem assim, eu achei interessante o que tu falando aqui agora, chegou num ponto que eu acho bem legal, sabe? Bem legal no modo de dizer, a gente fala, modo de falar na realidade, né? Porque eu tenho 18 anos, o Daniel fez 18 agora, e são 15 anos no autismo, e quando eu soube o diagnóstico, até eu sou suspeito a falar em questão disso, quando eu falo, porque a maioria não, praticamente eu acho que se não for 100% é quase, tá? Eu vou ser o quase. E quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu não sei se era para ser uma aceitação do autismo na minha vida, assim. Ou é porque eu não sabia o que era autismo e eu interpretei de outra maneira. Eu vou dizer o porquê. Eu não fiquei frustrado. A única coisa que eu te falo de verdade que eu fiquei não saber lidar, na verdade. É um jeito, um espanto de o que era aquilo. Porque imagina, o Daniel tá com 18, são 15 anos atrás. Tinha informação, não tanto Mas era quanto pouco. agora. Muito pouco.
Mas eu digo, eu te lembro até hoje, eu sempre conto essa história, de eu estar no centro de Porto Alegre, depois que eu subi diagnóstico, eu saí com meu filho, a gente foi, não lembro o que eu fui fazer lá, e andando com ele, até estava no meu colo, 3 anos de idade, estava no colo, eu caminhei um pouco com ele, eu olhei tinha eu sempre falo loja, posso estar falando, de produtos ortopédicos, de equipamentos, que é cadeira de roda, muleta, assim, olhei assim, estava andando e olhei aquilo. Eu acho que foi aquilo que me fez a diferença de não me assustar tanto, porque a gente falar de uma deficiência, de uma síndrome, uma deficiência, se tu vê sempre no visual. Problema numa perna, uma cadeira de roda. E eu olhei para o meu filho, 2 pernas, 2 braços, e quando eu fui, o porquê que eu fui no neuro, na época, no neuropediatra, é porque ele não falava muito pouco, na cabeça de quem não entendia. Depois tu descobre o autismo, tu começa a estudar, que tu vê, ele enfileirava carrinho, ele ficava olhando pro ventilador, ou ele brincava do jeito dele. Algumas coisas que o autista, não olhava no teu olhar, tá, mas o meu filho, se eu pedia para tirar foto, ele fazia careta e bocas por quanto é lado. Mas o autista não fixa. A história, né? Não é todos. O autista não fixa o olhar. Mas e aí? Aí tu vai entendendo aquilo. Claro que depois aí tu começa a estudar, entender. Aí eu pego um vídeo no YouTube na época, que acho que eu olhei, que você lembra até hoje. Autista, nível 3 de suporte não verbal, que o Daniel, graças a Deus, nessa dificuldade dos pais atípicos também, foi laudado na primeira consulta. Então isso é sinal, depois a gente foi entender, claro, que era sinal que tinha muitos traços, já fechava na realidade. Agora não. Sim, aí tu pega aquilo ali e entende o que é. Como? Eu vou lá e pego um vídeo vendo o que é um autista severo, que na época eu via criança, adolescente trancado dentro de casa, eu vi até me marcou isso muito, era acorrentado, coisa, oh meu Deus do céu. Aí eu comecei, tanto que eu falo até hoje. Agora, pouco tempo atrás, eu tenho até no meu Instagram um videozinho que eu botei ali, que foi esse final de semana, mas eu já faço isso há muito tempo, porque o meu filho com 18 anos, eu saio, graças a Deus, vou nos lugares com ele há muito tempo. Então, um autista severo, há muitos anos atrás, quando eu descobri mesmo, e fui entendendo, eu nunca imaginei que é coisa de pai atípico. Nunca imaginei que eu viria a sair de dentro de casa com meu filho. Porque tu pega um autista severo. Eu sempre falo muito. Autista severo é o modo de dizer. Autista leve, moderado e severo. Porque autista, para os pais atípicos, todos é difícil. Porque o meu filho, de repente, sai sendo autista severo, de repente tem um autista leve ali que não sai de casa. Vou citar um exemplo, é assim que fosse. A dificuldade dos pais é a mesma. É a mesma. A gente sempre fala. Porque eu tenho uma coisa comigo também, Flávio. A minha maior preocupação não é o meu filho. Infelizmente, o meu filho eu lido com ele, entendo. É a sociedade que não entende. Porque eu hoje estou aqui. É o nosso maior medo, né, Guilherme? A gente não é eterno. Eu digo assim, o meu filho eu sei. Assim, e o meu precisa de mim. Meu Deus, eu me dá uma agonia de pensar nisso. A gente não é eterno. E aí, veja, né? Quem vai antes? Tá todo mundo na fila. Quem que vai antes? Quem que vai depois? Ninguém sabe. Então, assim, eu me peguei muito a Deus mesmo, assim, sabe, nas minhas orações. E eu sempre peço para Ele, assim, que enquanto eu puder, enquanto eu tiver força, enquanto me for possível, tá, que eu possa fazer tudo pelo meu filho para desenvolver ele, para que o dia que eu não tiver mais aqui, se for de ele ficar e eu ir, eu deixar ele o máximo de independente que eu puder. E ele tem 8 anos. Né? Meu filho, você falou do teu. Mães atípicas e pais atípicos conversando, começa a brotar umas palavrinhas aí para jogar forca. E o hiperfoco, né? O hiperfoco dele, ele é extremamente musical. Né? Ele, desde pequenininho, ele ama galinha pintadinha. Um menino de 8 anos que ouve galinha pintadinha. Sim, o tempo todo. Meu filho assiste o filme do Carros até hoje. Desde pequeno. E aí ele tem 18. É negociado pela galinha pintadinha. Eu consegui fazer ele
ter enormes avanços usando a galinha pintadinha. Por exemplo, a época dele iniciar a escolarização, ele saiu do pré-2 e ele foi para primeiro ano que ele precisava sentar, ele não parava muito tempo sentado. Então eu comecei a treinar em casa. Eu coloquei uma caixinha de som, tocando a música da galinha, e um desenho da galinha para nós dois pintar. Um para ele, um para mim. E aí quando ele sentou, eu coloquei o play na música. Aí ele começou a desenhar, ele começou a pintar e levantou. Quando ele levantou, eu tirei a música. Senta que você ganha de novo. Quando ele sentou, eu coloquei o play. Aí ele sentou, ele pintou mais um pouco, daí a pouco ele levantou. Ele tem um tempo, ele precisava, né, de tempos em tempos levantar. E aí quando ele levantava, eu tirava. Senta que você ganha. Aí ele sentava de novo, eu colocava a música. E aí aos poucos ele foi entendendo que para ele ganhar o que ele mais queria no mundo, ele tinha que estar sentado no tempo dele. Quando ele precisava levantar, ele levantava, né? Mas isso fez com que a tolerância dele foi aumentando. E aí o que eu vejo assim, até ali no grupo dos pais aqui de Farroupilha, é o que a gente acaba comentando também. A gente sabe que eles têm questões sensoriais, auditivas, por exemplo. Né? Não é todas as crianças que toleram uma festa da uva, uma fena kiwi, uma festa do moranguinho. Mas como é que eu vou conseguir fazer com que ele tolere isso? Né? Devagarinho, de pouquinho em pouquinho. Então, eu lembro a primeira vez que o Charlie foi a uma festa dessas, a gente prometeu para ele um picolé. Nós vamos lá dentro buscar o picolé de chocolate que você gosta tá lá dentro. E a gente atravessou a feira inteira, ele estava com um fone de ouvido, a gente atravessou a feira inteira e lá no final, na praça da alimentação, comprou um picolé para ele. E quando ele estava quase dizendo, o picolé, lembra do picolé? Cadê o picolé? Cadê o picolé? Pois a gente comprou o picolé lá dentro e fez ele atravessar toda a feira. Olha o picolé, cuidado que vai pingar. Com a atenção dele no picolé. Então ele foi e ele voltou. A gente não curtiu 5 minutos da festa. A gente só atravessou. Mas foi um começo. Aí na vez seguinte a gente conseguiu parar um pouquinho. Aí na outra vez a gente conseguiu ficar meia hora. Hoje a Liana sabe, a Cláudia lá de Caxias, um abraço para vocês. Elas sabem. O Charlie vai em estádio de futebol. Ele já consegue, sem fone de ouvido, ele já consegue ir a estádio de futebol e ele torce. Há um tempo atrás, o meu marido sempre nasceu, né? Se criou com bola no pé e o Charlie nunca se interessou. O negócio dele é música. Nunca foi futebol, nunca foi carrinho. Aí, há um tempo atrás, a gente começou a treinar o futebol porque é um jogo social, os colegas da escola jogam, chamam ele, e ele não entendia nada, ele não pontava o nariz, chutava a bola, se ligava mais em basquete do que em futebol. Aí o que acontece? A gente começou a treinar futebol com ele, e ele comemorava todos os gols, inclusive do adversário. Vai fazer o quê, né? Tem que ir dando um jeito, vai fazer o quê? E agora ele já entende, agora ele consegue. Né? Então é uma coisa que é trabalhada, não vem de graça. Sim, com certeza. Esse que tu falou agora de ir aos poucos, né? De ir aos poucos, né? Então é uma coisa que eu vou te contar. Por isso que eu digo, a história sempre se encaixa. Pai é típico, cada autista da sua maneira, no seu tempo, tudo é assim. Eu já vou te explicar o porquê. Aquela história de, como é que eu consegui fazer o meu filho sair, vamos ter que ir passear, aonde eu moro aqui, por exemplo, onde eu moro, para ir no centro, por exemplo, demora um pouquinho, demora. Uns 15, 20 minutos, eu vou dizer demora, porque a cidade é litorânea, mas é coisa, daqui tu pode fazer tudo a pé se quiser. E a gente começou a fazer quando era menor assim, ele não vai de carro num lugar e para lá, ou vai de Uber, ou vai de ônibus, a pé. Eu saía de casa aqui, dava volta no portão, abria o portão, saía, só na esquina reclamava, volta. Passava no outro dia, vamos de novo. Eu sempre falo, tá? Essa questão do meu filho, eu faço muitas coisas com ele, que as pessoas veem na rede social, tudo. O meu filho é do meu primeiro casamento,
Ele fica mais finais de semana sim, outro não, de 15 em 15 dias, ou às vezes eu pego mais de um final de semana. Então eu tinha os finais de semana para fazer isso que eu estou contando. Então eu saía de casa, vai até a esquina, daqui a pouco no outro dia vou até passo mais vou mais longe, depois volto de novo. Outro final de semana tentava de novo, e não é do dia para a noite que se faz. Levei muito tempo para sair, vou passear, eu vou no centro e volto. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fiz vamos falar loucura de pai atípico daí, foi a primeira vez que eu almocei com meu filho fora e desfilei um 7 de setembro. Tu imagina toda essa carga para um autista numa vez só. Não tinha mais emoção do que eu como pai atípico, e mais chorão do que um canceriano não tem. Tá, eu tenho um lado de pai atípico e mãe. Então tu já sabe como é que é. Eu ver meu filho fazer aquilo assim, não tem coisa que se pague. Ele desfilou do jeito dele, a gente caminhou lá, desfilando, chorou um pouquinho, se organiza e conversa, e depois a gente foi almoçar. Tanto esse local que a gente foi almoçar, já faz 9 anos que eu vou lá. É esse que eu faço propaganda aqui. Eu sempre falo, não é propaganda, eu sempre falo, todos os apoiadores que tem aqui, tá? Não é nada financeiro, tá? Eu não tenho nem isso. Todos eles, cada um que tem aqui tem um pouquinho de um agradecimento de um momento, uma situação, uma ajuda, uma ação que eu faço. Nada pedido assim forçado. Eu posso falar o nome de vocês aqui, coisas que é minha. Então a gente vê assim a evolução deles. E quando a gente fala assim que tu foi atravessar lá a feira lá para teu filho comprar um picolé. A gente faz tanta coisa assim que quando vê é muito parecido. É que nem o parabéns do meu filho. Eu canto parabéns pro meu filho no aniversário dele. Só que eu levei 6 anos, quando tinha 6 anos, cantar parabéns, que ele é não verbal, eu cantar parabéns, né? E ele bater palma. Ele associar o cantar parabéns e bater palma. Então são 6 anos. Uma criança típica, antes de 1 aninho já tá batendo palminha ali, se preparando para a festa de 1 ano e assim vai. Então tu imagina a emoção de um pai. E isso são pequenas evoluções que a gente dá valor. Por isso que eu digo, sabe, quando coloca um autista na vida de um pai atípico, não é romantizar, é difícil. Muitas vezes as famílias olham, simplesmente na rede social, olham o quê? As conquistas. As conquistas, as frustrações, muito pouco se aparecem. Eu poderia expor, mas eu não preciso expor, porque eu posso até falar o que pode acontecer ou não. Um autista não verbal se morde, se autoagride, que é um exemplo, que se eu tentar se organizar, e aí como é que eu vou entender isso? Quem é o pai atípico vai entender. Uma falta de uma medicação, são muitas coisas que acontecem. Então, na vida nossa de pai atípico, tem tanta coisa que a gente inventa, a gente passa na realidade, que dá para se fazer um livro. E muita gente fala, sabe, às vezes assim, eu falo muita coisa, tento passar, tento ajudar, eu não é teórico. De repente a Flávia mais teórica e prática. Eu sou muito prático. A teoria, os estudos é muito pouco, mas a gente sabe, tem que entender, tem que estudar, tem que abrir o YouTube ali, ver uns vídeos ali, tu tem que fazer um curso, um certificado, outro ali para te mostrar às vezes alguma coisa, porque é importante também. Então a gente passa por tanta coisa que às vezes assim, eu levo entre aspas, esportiva, a gente está rindo, a gente está brincando, descontraindo, mas atrás de um pai atípico aqui, eu sou abertamente a falar, que eu participei de um podcast com o Marcelo Piton, a gente estava em Porto Alegre, a gente foi convidado, e eu falo abertamente uma coisa, de situações que um pai atípico passa, eu sou um deles, eu faço um tratamento para depressão. Só que tá aqui, ó, todo dia relutando, rindo, brincando e passando por cima de alguma dor, alguma angústia, porque a gente tem que fazer. Sim. Eu não posso deitar na minha cama, apagar toda a luz, ficar no escuro, que é a melhor coisa que tem. Pra gente, né, seria. Só que assim, além da vontade de ir para uma beira de uma praia, molhar o pé e ficar ali tomando um gole do suco de cevada ou de um suco de fruta, tanto faz.
né? Que delícia! A gente não consegue. E aí é uma coisa que a Érica muito, muito fala, e assim, eu ecoo o que ela diz, né? A mãe e o pai guerreiro, a mãe guerreira, o pai guerreiro. Tá, mas e que outra opção a gente tem se não ser guerreiro, né? Então a gente não tem muita escolha. E aí, já que veio, como eu costumo falar aqui com meu marido, já que o Charlie veio pra gente do jeito que ele é, então vamos abraçar e vamos ver o que, que a gente pode aprender com isso. E sabe, Guilherme, é um fardo pesado. É um fardo pesado, a gente tem que abrir mão de muita convicção, a gente tem que se deixar em segundo plano muitas vezes por eles. Mas eu te digo assim que ao mesmo tempo que é um fardo pesado, a gente aprende a comemorar cada pequena vitória, a gente consegue achar um encanto na vida, a gente comemora e vibra tanto cada coisa que para quem não vive nesse mundo é tão bobeira. Nossa, como é que eles estão? O que é isso? Sabe? Ah, eu vejo, eu vou dar um relato meu aqui. Eu costumo estar à frente com o Charlie a semana toda, de segunda a sexta. Sou eu que levo para as terapias, ele faz terapia todas as manhãs, cada manhã num lugar diferente. À tarde ele vai para a escola e à noite é comigo. Então, à tarde, enquanto ele vai para a escola, é quando eu consigo colocar a casa em ordem e me organizar para de noite. Porque de noite é eu e ele, né? Meu marido trabalhou num projeto que exigiu ainda mais atenção dele por um tempo e ele ficou quase um ano, sabe, tendo só fim de semana pra gente, pra mim e pro Charlie. E aí o que acontece? Eu falei pra ele, não importa a quantidade, desde que tenha qualidade. Então, né, naquela época, a gente instituiu o sábado dos pais com os filhos. Então, todo sábado, ele arrumava a mochila de lanche do Charlie e depois do almoço, eles saíam. Eles saíam por farroupilha. Eles iam para parque, eles iam para praça, eles iam andar de bicicleta, eles iam jogar futebol. Eles estavam por aí. Eu não sei aonde que eles iam. Eles usavam de todos os lugares. Quando o Charlie enjoava de um lugar, eles iam para o outro. Então, assim, fundavam carreira. E no domingo é o dia da família. Então, no domingo, a gente deixa o celular em casa, a gente se desliga de tudo. É o dia da família se curtir, né? Então, é o sábado dos pais com os filhos, que é ele e o Charlie. E aí eu podia descansar, eu podia estudar, eu podia colocar a casa em ordem, eu podia fazer o que eu quisesse. Eu tinha uma tarde para mim, né? Isso era bom pro pai, que não perdia o vínculo com o filho, e era bom para mim, que dava um tempo para minha cabeça. No ano seguinte, a carga horária do projeto dele acabou, então ele estava só com as cargas horárias da aula normal, então voltou ao normal. Mas ele gostou tanto dessa história dos pais com os filhos que permanece até hoje. Isso já fazem 3 anos. Então permanece. E aí é uma coisa que ele me traz no sábado e que eu, no domingo, quando eu saio com eles, né, que é o dia da família, a gente sempre vê. A gente nunca é os únicos a estar frequentando parques e praças. Mas o que acontece? É a mãe com um celular, ou o pai com um celular, quando a mãe não está sozinha, e a criança sozinha lá. É raro de ver mãe brincando com o filho, pai brincando com o filho. Né? A gente vê uma mãe numa tela, um pai numa tela e a criança se vire sozinha. Até um tempo atrás, os pais não costumavam brincar, mas tinha mais irmão. Hoje em dia as famílias são menores. E as crianças, que graça que tem brincar sozinho? Pode ter um brinquedo colorido num parque, numa praça, mas que graça que tem brincar sozinho? E outra coisa, a gente vive num mundo onde o perigo está escondido em cada esquina, tá? Quem sabe alguém passa e pega, quem sabe alguém oferece alguma coisa estragada, sabe? A gente não pode baixar a guarda. E aí eu comecei a perceber, sabe? Charlie é autista. Ele tem as dificuldades. Ou eu, ou o Murilo, a gente tá sempre com ele. Sempre. E aí, ele, por ser autista, tem a família brincando junto. Tem muita criança que não tem o laudo e também não tem a família brincando junto.
E que talvez, se ele não tivesse laudo, eu fosse aquela mãe atrás da tela do celular. Então, o autismo dele fez eu me puxar. E hoje eu sou uma pessoa muito mais. Consegui evoluir, eu consegui aprender, eu consegui estar mais conectada com ele, eu consigo brincar melhor com todas as crianças por causa dele. O autismo do meu filho me transformou numa pessoa melhor. E eu vejo o quanto ele tem essa riqueza de ter a família junto e brincando, como as outras crianças olham para ele até com um olhar de inveja, sabe? Querendo brincar junto, querendo vir brincar junto, porque ou o pai ou a mãe tá junto. E eles não têm laudo e eles não têm família junto. Imagina. Sabe? Então gente, entendeu? É puxado, é difícil, mas ao mesmo tempo a gente se puxa por eles. E esse se puxar por eles, a gente se transforma em pessoas melhores também, sabe? Eu sempre digo, né, Flávio, assim, por falar do Daniel, sabe, que é o meu filho autista, e aí tem o irmão dele, o Daniel tem 18 e o irmão dele vai fazer 21. Não é de sangue, é do meu segundo casamento, e eu falo de coração assim aberto, assim, ó. Se fosse para ter dois, e eu não tinha dois filhos melhores do que eu tenho. E por ser irmão, não ser de sangue, né? O mais velho é uma referência para o meu filho autista. Se dão muito, muito bem. O irmão mais velho cuida e cuida muito dele. E aí a gente chegou de uns anos para cá, faz 1 ano e pouco, 2 anos, tá estudando em Santa Maria, né? Na faculdade lá em Santa Maria, federal lá de educação física, então também teve isso no momento, aquela função de vai embora e aí, como é que explica? Mesmo sendo nos finais de semana. Se adaptou, claro. Agora quando vem, graças a Deus veio, agora tava uns dias nas férias aqui, e chega a ser bonito de ver e às vezes até me enche o olho d'água, sabe? Porque é um hábito que ele já tem faz muitos anos já. Quando ele vai dormir, meu filho autista, o irmão dele tá ali na sala jogando videogame, né? Ele vai ali, pega o irmão dele e leva para deitar junto. Não na mesma cama. Cada um na sua cama, mas o irmão dele tem que deitar. E agora tá numa fase de um adolescente adulto, né? Já tá com 18 anos. Então antes porta aberta, né? Não, agora não, né? O irmão dele deitou, ele deitou, e aí eu vou lá, tapo ele, né? E desligo a luz ali tudo direitinho ali. Só que eu me faço, tá, de conta, né? Eu deixo a porta aberta e saio. Ele faz o gesto dele, porque não é verbal, mas eu me faço e saio, vou pro corredor. Em seguida, quando eu vejo, pum, bate a porta, ele fecha a porta e vai deitar. Então, todas essas coisas a gente fala de ter o filho, de aprender, de ser outra pessoa, assim, de aperfeiçoar. Porque é que nem eu digo hoje, tá? Não é fazer merchan, nem propaganda, nem nada. Pelo 2º ano eu estou fazendo a campanha de abafador de ruído, que está nas minhas redes sociais. Paralelo ao bate-papo das lives, né? Eu faço uma ação, 2 no ano, ver se que eu consigo fazer, né? Porque não é fácil, porque onde gera valores a gente sabe que não é fácil. Está todo mundo apertado na última, tentando se ajudar, mas cada um ajuda um pouquinho. Sim. Posso agradecer a todo mundo que está curtindo, que está compartilhando a ação, que mais uma vez, no mínimo, tá? Já vou dizer para vocês abertamente, que no mínimo 60 abafadores eu já vou conseguir, no mínimo. Então, para quem abre uma ação e será que eu vou conseguir alguma coisa? Então, vai ter algumas famílias que vão precisar. E isso que eu digo da gente aprender a ajudar o próximo. A gente se muda. Ter um pai atípico. Porque a gente sabe, a gente falou em questão sensorial ali, o barulho que incomoda, tem autistas que têm esse problema. E famílias mais humildes, que não têm a condição de adquirir um. Então, eu me prontifico, às vezes, a estar ajudando aqui na volta, na praia onde eu consigo alcançar, fazendo essa ação para ajudar. Então não é ser mais que os outros. A gente sendo pai atípico, tá? A gente fala assim que é um fardo difícil, cansativo, mas tem o lado positivo e o lado que a gente se sente de coração assim limpo, sabe? Eu sempre falo, eu posso deitar, às vezes cansado, mas eu deitei de cabeça, de consciência tranquila, de saber que a gente pode ajudar os outros também. Então essa questão de falar, sabe, Flávio, quando a gente fala de vivência, sabe, que a gente pode fazer live aqui de
tudo quanto é assunto, botar um médico, um terapeuta, mas eu sempre digo, sabe, eu sempre falo, as melhores lives quando tem, é quando tu vem com um pai atípico trocar essas conversas. Porque tem muita família que não consegue se expressar e às vezes fica angustiada porque será que isso acontece comigo? Não, acontece com Não, todo pai atípico. não. Todo. E eu sempre falo, por ter o meu filho com 18 anos e ser um autista severo, quando eu falo, não desista de tirar o pezinho da porta de casa e ir ali na rua ali. Não pense que tu nunca vai conseguir. E a primeira fala, eu digo assim, ó, tira do teu vocabulário o não, não consigo. Tira, Vou porque tentar. tu vai tentar, tu vai conseguir. Demora, cansa, eu sempre falo. De repente eu tô na 10ª tentativa e desisti. Pô, pensa numa coisa, pode ser a 11ª. Aí tu parou na 10 e tu tinha que ir na 11. Então é uma coisa que é da gente, sabe? Então, essa questão de buscar e tentar e ser uma pessoa diferente, eu digo assim, não é a gente busca, a gente acaba automático por ter o filho atípico, sendo e entendendo que a gente acaba dando valor às pequenas conquistas, às pequenas coisas que eu sempre falo. Eu ver o meu filho pegar uma jarra de água, pegar um copo, se servir, tomar a água dele, botar lá na pia e guardar, nossa Não, senhora, não tem não. coisa melhor. E a Ah, gente, mas aí, às vezes o aí, pessoal não tem noção do trabalho que é para conseguir fazer isso. aí tu troca os copos. Como é que tu faz para explicar que tu trocou os copos? Não, porque tem que ser aquele copo vermelho que tem o desenho branco na frente. E aí tu pega, claro, cada autista é da sua maneira, cada família da sua maneira. Eu já aconteceu, já fiz, já troquei e às vezes faço isso. Eu sempre digo, eu sempre tenho uma fala minha. Eu desorganizo organizando. Eu tiro um pouquinho da rotina para tentar se organizar com aquele momento ali. Por quê? Na rua, onde a gente sai, onde a gente vai, não é segue aquele caminho ali, vai lá, tá no lugar certinho a hora que tu quer. O planejamento é lindo, a prática nem sempre. Tu sabe, né, Flávio? Uma coisa que agora essa fala ela até é séria. A inclusão no papel ela é muito bonita Sim. e na prática. Essa ação que você faz aí com os fones, né? Eu já tenho acompanhado, mesmo que à distância, né? É uma ação muito bacana, realmente tem bastante gente que precisa, né? E quando eu digo bastante gente que precisa, a gente precisa lembrar que tem famílias que R$ 15 faz muita diferença, né? Então, são ações assim. Sabe, Guilherme, eu digo assim, cada um tem que pensar no seu. Então, você, no seu contexto, o que que você pode fazer para ajudar? Você consegue fazer essa campanha do fone? Ótimo, lindo, maravilhoso. É melhor do que você não fazer nada. E tem muita gente que vem criticar que faz exatamente isso, nada. Então, qualquer coisa que você consiga fazer para ajudar outros que estão no nosso grupo, na nossa pele, é bem-vindo. O que eu consigo fazer aqui em Farroupilha? Aqui em Farroupilha, como eu vim do meio da educação, eu sou professora de formação, então o contexto escolar é a minha profissão, né? E eu também consigo, eu estudei para ter o conhecimento técnico, né? E saber manejar com o meu filho. Eu tenho feito algumas falas, né? Nas escolas, nos ambientes educacionais, né? A última vez eu fiz uma fala para as escolas de educação infantil, as EMEIs Vamos aqui de falar, Farroupilha. vamos falar bonito. Tu é palestrante, tá? Aí você te acostumar com isso. A gente Tá, fala, sou palestrante. que nem as pessoas às vezes falam, tu tem um canal, tu é um youtuber. Não, eu sou uma pessoa que deixa as pessoas falar, não, tu é um youtuber, tu é um comunicador. Não sou, mas a gente vai acostumando com isso. Vai acostumando com a ideia. Então, eu tenho feito algumas palestras, algumas falas, né? E nessas falas eu já fiz para educação infantil, já fiz para escolas municipais, né? Já fiz para algumas escolas particulares também, né? Então, eu tenho trazido algumas falas, principalmente para esse meio da educação, que é onde eu sou formada,
né? E aí com dicas, com manejo, não é aquela coisa teórica. Eu até apresento um pouco de teoria para o pessoal entender o que que é o autismo. Mas e ali na prática, no dia a dia? Vamos ver o que que funciona, o que que não funciona? Aí eu vou dando dica, daí eu vou falando, ó, faça assim, faça assim, faça assim. Vai dar certo? Não sei, só tem um jeito de saber, né? E aí, se não der certo, você sabe um jeito de não fazer de novo. Vamos tentar um outro jeito de fazer dar certo, né? Só que eu dou 3, 4 dicas, eu vou dando alguns macetes, eu vou dando algumas pistas, o que que é necessário, do que não é necessário. Eu vou mostrando como eu fiz. E aí eu falei, olha, o meu filho é um autista dentro do mundo dos autistas. Então, o que dá certo para ele pode não dar certo para o Pedrinho, pode não dar certo para o João, mas pode dar certo para a Micaela, né? E aí, porque o hiperfoco do meu filho é um. Cada autista tem o seu hiperfoco. Usem o hiperfoco como o melhor amigo de vocês. E não adianta, tem que respeitar. Se eles estão no limite, não adianta insistir. Vai entrar em crise se você passar por cima. Se ele está dando dicas, se ele está dando pistas que não está legal, que já está no limite dele, dá um tempo. Vai no banheiro, vai tomar uma água, vai buscar o material na secretaria, aí volta. É só de dar essa voltinha lá fora e voltar, ele já está bem. Aí você pode continuar com aquela atividade, com aquela tarefa. Mas isso aí é o que eu e você temos de traquejo, de manejo em casa. A gente vive isso 24 horas por dia. Quem não vive, quem pega, assim, querendo ou não, o peso maior é para a família. Porque a família que está aqui o tempo todo com a criança e vai ser para sempre. E vai virar adolescente, vai virar adulto. Então, assim, a escola, ó, aquele aluno com autismo, aquele aluno com deficiência intelectual, aquele aluno com TDAH que está na escola, ele está com aquela professora por 1 ano. Se há uma escola de educação municipal, ela está naquela escola por 5, talvez por 8, 9 anos. E depois a vida segue. Mas a família está para sempre. Então, infelizmente, a família tem que se mexer, tem que correr atrás, tem que ir em busca. E aí, nesse sentido que eu digo, esse teu podcast vem para ajudar. No que eu puder contribuir, ajudar, eu não cobro nada pelas minhas falas. Todas as falas que eu faço aqui em Farroupilha, né, para a escola, eu faço de graça, eu não cobro. Já fui até procurar o pessoal para ofertar essa fala, né? Porque eu acho assim, se alguém ali conseguir levar informação de qualidade para conseguir mudar a vida, mudar o manejo de alguém, né? Já valeu a pena. Eu estudei para ter o conhecimento que eu tenho. E nesse sentido eu consigo não estar no mercado de trabalho. E eu me considero dentro de um grupo de privilegiados, porque eu consigo estudar o autismo para poder manejar com meu filho. A gente tem menos dinheiro no bolso, mas eu consigo trabalhar com ele muita coisa. E se eu puder contribuir com as pessoas ao meu redor, com essas informações, com esse conhecimento que eu tenho, para que elas também possam manejar com o filho delas em casa, isso não tem preço que pague. Nossa, isso é com certeza. Eu sempre digo, tudo que a gente faz, é que nem eu acabei antes estava falando ali, ó, falei das pessoas aqui. Eu não cobro nada de ninguém. Nada, absolutamente nada. Eu não tenho nem como, sabe, ser da gente, assim, eu digo assim, é tão gratificante tu conseguir passar algo e tentar que a pessoa entenda, sabe? Eu sempre falo aqui, a gente tá fazendo uma live, se tiver 2, 3, 5 assistindo, se tiver 10, se tiver 20, se uma pessoa ali que tava ali entendeu o que a gente quer passar, pô, maravilha. É uma coisa que eu digo, eu sempre falo, se eu fosse ficar pensando em engajamento, inscrito, seguidor, eu já tinha parado menos de 4 anos já. Ah, isso aí enche o saco, viu? E teve uma coisa que eu aprendi nessa vida típica, Guilherme, eu vou te dizer, é selecionar as batalhas, viu? A gente não pode brigar com tudo ao mesmo tempo. Vamos focar em uma só? No meu caso, meu filho, tô focada no meu filho, o resto pode esperar. Né? Então, uma coisa que eu preciso desenvolver ele. E essa é a minha batalha da vez. Todas as outras discussões ficaram para trás.
É uma coisa que a gente sempre fala, assim, a gente tenta abraçar, eu sempre falo, a gente tenta abraçar Deus e o mundo, claro. Primeiro a gente tem que estar bem em casa. É. Porque eu sempre digo, eu já tive em duas associações, três associações e mais não sei o que, e mais ajuda mais o meu espaço aqui, mais fazendo live em outra associação que eu tava também. Aí quando eu fui ver, assim, daqui a pouco, meu Deus do céu, e aí tu te frustra com a situação, aí deu problema com meu filho na escola na época, e aí eu pensei, eu vou parar com tudo. Mas sabe aquele momento, eu vou parar com tudo e eu quero é o meu filho, parar com tudo. E aí as pessoas entendem, porque eu sou muito transparente, meus amigos, as pessoas, Gui, não para. Tenta te organizar, não para. Porque o meu espaço, tu faz as tuas lives, continua, porque alguém precisa, tu sabe que é difícil. Eu já teve pessoas que fazer parceria, de fazer podcast assim, ao vivo num local, sabe? Eu até tenho vontade, sabe? Só que ao mesmo tempo eu fico pensando, como é que hoje eu ia falar contigo, Flávio? Entendeu? Quinta-feira à noite, a janta Eu, ficou pronta antes de eu vir falar com você. e aí é que nem eu digo assim, aí eu realoquei, eu fazia minhas lives toda sexta-feira. O que eu pensei? Não, eu vou fazer na quinta. Sexta-feira o pessoal quer sair. Aí nunca tive dificuldade de ter alguém para conversar, sabe? Porque às vezes o convidado, assim, eu quero fazer de 15 em 15 dias na quinta, é a minha ideia, tá? Só que às vezes eu faço um convite para ti e falo, que assim, eu só consigo quarta e terça, ou terça. Não, o que é melhor para ti? O convidado, não, terça-feira, então tá, vamos fazer na terça. Então eu realoco e me organizo para a pessoa estar junto. Porque o que é importante? As pessoas entenderem um pouquinho da nossa inclusão, da gente ser pai atípico, de lidar com autismo, que autismo não é moda, tá, gente? Não é modinha, não é nada. Não é moda, tá? Eu, assim, ó, eu até fico assim, quando a gente fala em moda, não é que eu fique, não é brabo, sabe? Até me enche o olho d'água quando eu falo assim, essas coisas assim, porque tu vivenciar não só 15 anos, como a Flávia tem com a idade do filho dela, e vivenciando os anos de autismo ali, não é fácil, gente. Não é fácil. E aí tu pega assim, tu tira um tempo para estar conversando, que nem eu falo hoje. Esse tempo que eu tô aqui, eu trabalho na construção civil, eu não trabalho com comunicação nem nada, não trabalho na área da educação, não trabalho. Mas eu tenho isso comigo, assim, esse espaço, quando eu venho para cá, o meu espaço que eu me sento aqui, que eu vou fazer minhas lives, é tão bom, sabe? Eu falo assim, me deixa tão leve, sabe? Porque assim, ó, é o mundo que eu vivo? É o mundo que eu vivo, sim. Só que é uma carga pesada, é pesado, é difícil, é cansativo. Só que ao mesmo tempo é tão gratificante ver esses coloridinhos aí, ó, esse cordão do autismo que tá aqui, ó. É tão bonito, é tão lindo, dá tanta vontade de olhar, mas tão bonito. Só que isso aqui eu sei que é pesado agora, tá? Sangra muito por dentro. A gente começa a falar muito bonito, ai que lindo, mas sangra muito por dentro. De às vezes tu vê o teu filho com uma dificuldade, tu como pai é tipo, eu sei lidar com ele, mas daí daqui a pouco eu não consigo. Meu Deus do céu, como é que eu vou lidar, meu Deus do céu? É noite, tem famílias, tá? Não vou dizer meu caso, é noite mal dormida, o teu filho vira a noite sem dormir, daqui a pouco desorganiza daí ao contrário, e tá dormindo demais de dia, aí daqui a pouco é crise em cima de crise. Aí é seletividade alimentar, tu tá fazendo só aquilo que ele gosta, mas daqui a pouco ele não tá querendo comer mais aquilo, o que ele quer comer. Aí vou falar do meu, comigo nos finais de semana. Coxinha da asa frita, batata frita. Ou bife de frango à milanesa, batata frita. Ele fica assim, a sexta de noite, ele só chega e já vai dormir. De noite, 6h30, 7 horas já tá dormindo. Mas aí sábado e domingo é esse cardápio especial. Muito bom, gosto muito de comer também, não sei se... Não tenho autismo, mas gosto de comer uma galinha frita e uma batatinha frita. Posso comer direto, pra te ver como é que é. Só que daí tu fica pensando, agora ele tá ficando enjoado. O coxinha da asa ele não quer. Bife de frango milanesa. Eu fui almoçar fora. O almoço dele fora é 2 bifes de frango milanesa e batata frita. Mas foi naquele ambiente lá. Não que eu não apresente outra comida, não que eu não mostre carne assada, salsichão, que eu não mostre arroz, até vou servir. Ele não quer, por que eu vou forçar se ele não quer? Eu estou mostrando. Mas eu faço as duas coisas juntas, eu faço uma carne assada. Esse dia eu fiz ali, a coxinha da asa frita dele ali, a batatinha frita ele comendo ali tudo, e eu comendo a carne assada, não estava na forma, cortei, ele ficou olhando, quer um pedaço? Ficou olhando, quer?
Aí eu só cortei o pedaço, deu ele que ele quis comer. Aí botei mais, ele comeu. Por quê? Se eu não mostrar, não vai comer. E não é frescura, gente. Eu sempre falo, as pessoas começam a falar assim, deixa sem comer, que agora que tiver com fome vai Não, comer. Não é isso, gente. jamais. Sabe? Tu tem que descobrir o que que ele quer. Eu digo que o autismo é tão legal que ele nunca vem sozinho. É seletividade alimentar, é rigidez cognitiva, é hipersensibilidade, é hipossensibilidade. Então vem a galera toda. Isso quando não tem um TDAH, quando não tem TOD, quando não tem deficiência intelectual junto. E aí, assim, saber do autismo não quando eu digo parar para estudar sobre o autismo, eu tenho que estudar um pouco de cada coisa. Você falou da seletividade alimentar. O Charlie não come fruta nenhuma, desde pequeno, nunca comeu. E não foi por falta de tentativa. O Daniel, de vez em quando, uma banana. Ou um cacho de banana, tem que cuidar. Quando resolve comer, daí não é uma, quer comer demais. Ele toma o suco, mas a fruta em si ele não come. Então não é o sabor. Só toma água. Não é o sabor, porque o sabor da fruta ele tolera, ele toma o suco. É a textura da fruta na boca. E aí eu conseguia colocar os legumes, né? Eu conseguia colocar os legumes no meio da comida. Ele sempre foi muito carnívoro e sempre comeu muito arroz e feijão. A comida favorita dele é macarrão. Então eu colocava um pouquinho de arroz e um pouquinho de feijão. Se você comer, você ganha o macarrão. E nessa troca, desde pequenininho, ele ia aceitando. E aí eu comecei devagarinho. No arroz branco, eu comecei a colocar um pouquinho de couve-flor. Quando era arroz integral, eu colocava um pouquinho de quinoa. Quando eu fazia o macarrão, eu colocava uns pedacinhos de abóbora. Aí, aos poucos, foi aumentando, foi aumentando. Hoje, eu faço o molho do macarrão só com abóbora. Fica um molho laranja. Ele adora, mas ele não tolerava no começo. E não foi de um dia para o outro. Né? E tudo foi assim, sempre muito escondidinho. No meu bolo de chocolate, eu colocava beterraba, eu colocava cenoura, para poder oferecer nutriente para ele, né? Então, pode, assim, né? sim, e aí se vira, corra atrás das receitas e tem que ficar sem sabor, porque ele não pode perceber que tá ali, senão ele simplesmente não come. Tá diferente, ele diz. Tá diferente, eu não gostei. Né? E quem é família típica vai saber que é isso mesmo que acontece. E aí eu levei anos mostrando salada, ofertando salada. Aí, uma Páscoa, há uns 2 anos atrás, a gente conseguiu, sempre, desde sempre, cenoura, cenoura, cenoura. Eu sempre gostei muito de salada. Eu nunca deixei de colocar salada na mesa pelo fato dele não gostar. Então, ele estava acostumado a ver. E aí, por motivo de ser uma Páscoa e coelhinho e cenoura, que o coelhinho come cenoura e tal, eu consegui convencer ele. Gente, sério, acho que meio centímetro de cenoura, um pedacinho desse tamanhico assim, ó. Eu coloquei no meio do macarrão e eu deixei evidente para ele. Falei assim, olha, Charlie, aqui tem um pedacinho de cenoura. Se você quiser comer, tudo bem, você vai ganhar um Kinder Ovo de sobremesa. Se você não quiser comer, não tem problema. Não tem problema. Coma a tua comida. Então, assim, ele tolerou aquele pedacinho de cenoura no prato. Ele comia, ele olhava, ele comia, ele olhava. Só que a cenoura estava muito cozida, estava muito molinha. E aí, em um determinado momento, ele espetou a cenoura, pôs na boca, pôs o suco e engoliu. Era o que eu queria. Ele tomou a iniciativa de comer a cenoura. Quando você diz das pequenas vitórias, né, de comemorar o 7 de setembro, faltou muito, mas muito pouco para eu abrir a janela da minha sacada e soltar foguete. Sério. Porque assim, foram anos tentando e eu finalmente tinha conseguido com que ele, por iniciativa própria, conseguisse. Aí assim, beleza, conseguiu. Eu não posso deixar de ofertar e eu não posso tuchar a goela abaixo. Então eu precisava manter a constância e sempre eu percebi que no meio do macarrão ele comia. Então eu comecei a deixar os pedacinhos no meio do macarrão. Ele comia um, daí ele comia 2. Hoje ele aceita. E aí
Graças ao coelhinho da Páscoa, te amo, cara. Consegui fazer ele comer cenoura por causa do coelhinho. As trocas, né? Sim, e aí chegou num estágio que aí a gente começou a brincar. Que o coelhinho come cenoura. E se ele comesse cenoura, ele virava o coelhinho. Aí ele comia um pedaço de cenoura. Tá nascendo uma orelha branca em você! Eu não acredito! Daí ele comia outro pedacinho. Agora outra orelha branca! Da maneira mais retardada possível, né? Mas, se não for divertido, eles não aprendem. Aí cada pedacinho de cenoura, agora você tem o rabinho. Nossa, você tá ficando brinco. Meu Deus, o teu peito tá crescendo. Cada pedacinho de cenoura. E aí, nisso, ele foi cada vez comendo um pedacinho a mais, um pedacinho a mais, um pedacinho a mais. E brincando, gente, tem que ser brincando, né? E esse foi o primeiro legume que ele comeu por iniciativa própria. Depois a gente conseguiu também introduzir o brócolis. Então, o brócolis e a cenoura, hoje, são os dois que ele come por iniciativa própria. Mas tem que ter o jeito certo de fazer, né? Tem que estar bem molinho, tem que estar no meio da carne ou no meio do macarrão. Aí vai, salada, esqueça, né? A não ser que esteja disfarçado. Disfarçado no meio de bolinho, no meio de hambúrguer, ok, ele nem vê, né? Porque é um pouquinho também ali, né? E a gente vai se virando como pode, né? Esses são os pulos que eu dou por aqui. É bem interessante, porque tu pode contar essa história que tem uma mãe que vai se encaixar com certeza com a história que tu contou. Ah, como é que tu vai comer isso? Ah, o Daniel, por exemplo, um bolo de chocolate, ele não come. Negrinho, ele come. Às vezes eu vou fazer, quando ele tá aqui comigo, às vezes não dá a data do aniversário dele ficar comigo, né, ali, né? Mas vai no outro final de semana ele tá aqui, às vezes eu faço um bolinho, assim, uma coisinha pequenininha, assim, por exemplo, assim, e boto só os negrinhos em cima. E cantar parabéns, muito pouco, tem o tempo dele, mas faz ali, mas ele fica, opa, tem negrinho aqui. Aí fica ali, a gente canta parabéns, pum, já vai lá pra televisão que ele quer ver o desenho dele, mas é aquela coisa. Como é que eu fiz ali? Tá, tu vai lá, aperta o pause lá, vem aqui na primeira cozinha aqui, daí ele vem aqui, fica comigo ali. Depois a gente dá, e depois tu volta. Aí ele vai ali e faz, é que nem almoçar. Almoçar, ele senta ali na mesa pra almoçar. Aí tá vendo televisão lá, nada de comer no sofá. Ó, apertei o pause, ó, tá pronto. Ele tá lá, eu chamo ele. Ele vai lá na cozinha ali, senta, espera pra comer. Daí, ele fica olhando porque a televisão ainda tá, o desenho tá, peraí, eu pego o controle que fica comigo e vou lá e aperto pause e ela tá, ó, pode ficar tranquilo. Depois que terminar o almoço, tu continua assistindo. Aí ele se viu que tá no pause mesmo, vai lá terminar, vai almoçar. Então, todas aquelas trocas que tem, sabe? E sim, não é fácil, gente. Eu sempre falo, se eu der um telefone celular pro meu filho agora e mexer no YouTube ali, ele vai fazer um autista clássico, vai voltar 50 vezes, vai e volta, que achar interessante, mexe um monte de vezes. Eu não sei nem como é que mexe tão ligeiro, mas tudo bem. Vai lá e faz um monte de vezes. Só que eu evitei de ele usar o celular, assim, de tirar um pouco dele, ele usa mais lá na mãe dele. Eu tirei porque se eu der o celular para ele, do jeito que ele mexe mesmo, eu perco tudo o que eu quero fazer com meu filho. Ele até pode sair comigo, mas vai sair com o celular na mão aqui, olhando aqui, fazendo as coisas, mas não vai entender nada que está passando em volta. Sim. E o controle da televisão demorou para eu conseguir que ele, ó, escolhe o teu filme na televisão ali e me dá o controle. Demorou para acontecer aquilo ali. Mas hoje, faz muitos anos já, ele escolhe o filme lá, o desenho, pode ser o filme do Carros, pode ser o filme do... Se eu contar, eu vou contar só os filmes lá do tempo que era pequeno. É um autista de 18 anos, mas ele assiste o Carros, assiste... tem aquele, como é que diz aquele... Ai, como é que fugiu o nome agora? Também tem o, como é que, a Era do Gelo, 1, 2, 3, Madagascar, minha mãe do céu, Madagascar. Assim, ó, Madagascar e Carros, meu Deus do céu. Deu a louco no Chapeuzinho Vermelho também. Eu chego assim, só que eu sempre falo, eu vou falar aqui, não só no Fechei Diagnóstico, eu assisto o filme lá 50 vezes junto lá e do lado e nem me... Eu não me... Ai, meu Deus, de novo, não. Eu chego a ser... Às vezes ele não tá nem aqui em casa. Tá dando Madagascar na televisão. Eu sento para assistir Madagascar lá, às vezes deu vontade de assistir. Às vezes deu vontade de assistir, ao contrário, não é porque passou. Porque daí a gente procura na televisão e tem ali, né? Ah, eu vou assistir. Pô, mas eu assisto isso desde sei lá quantos anos, não, mas eu queria assistir.
E não Mas é uma adianta, sabe? maneira de você estar perto dele mesmo ele estando longe. Tem uma coisa comigo, sabe? São 18 anos, né? Mas assim, quando tá perto de mim, assim, quando tem que ir embora, eu digo pra mim, meu Deus do céu, parece que não vai vir mais, sabe? Porque assim, eu levo, deixo em casa, dá um tchau, um abraço, dar um abraço, é que nem fazer, abraçar o autista em si, a gente fala. Eu podia falar um monte de coisa. Demorou muito para ele vem me abraça, dá um abraço e fica. É aquela bem coisa de autista. Quando vem abraçar menores, e abraçar é a mão na frente, a mão na frente, ele tem com a mão na frente para depois tu começar a tentar. Agora não, ele vem abraça primeiro só encosta, né? O jeito de abraçar, mas só encosta. Me abraça, meu filho. Aí ele vem e aperta, ele só abraça. Aperta? Aí ele aperta. Porque é entender que o abraço é importante também. Apesar que ele sempre assim, o mais carinhoso e amoroso que o meu filho não tem. Para dar tchau, ele não dá o tchau, né? Ele dá um soquinho aqui, ou senão já quer dar beijo, ou já vira o rosto para beijar. Então é o contrário. Não é aquela coisa assim, ele tem que ganhar um beijo ou dar um beijo em alguém. Isso aí é coisa que ele criou, né? São as regras dele. Não adianta, e daí não adianta eu querer forçar a dar tchau, meu filho, dar tchau, não adianta, para que eu vou forçar? Então se ele dá o tchau dele é um aperto de mão, um soquinho, ou se não um abraço, um beijo, então vamos lidar com esse abraço e o beijo ali como tchau, porque é o jeito dele lidar. Eu só tenho que dizer assim, sabe, Flávio, assim, agora falando mais pro fim da live, mas eu vou falar uma coisa, tanto acho que minha vai te encaixar em ti, sabe, também, como a gente já vinha falando antes, sabe, quando a gente fala de ter um amor de ser um pai, ou teu esposo também, eu digo assim, eu falo muito da minha figura, eu, Guilherme, como um pai, sabe? Porque a gente recebe tanto elogio das pessoas por eu ser um pai atípico e ativo, assim, digo, um pai atípico que tá de frente, assim, não tô dizendo que o teu esposo não fique de também ajudar, que nem só que tu botar tua cara a tapa, tu pegar teu filho e levar pra rua, ele se desorganizar num momento, num evento que tu levou, e depois as pessoas falar assim pra ti, nossa, tu como pai, a gente fica pensando como assim, com espanto, sabe? Porque o jeito de lidar com meu filho na rua, porque me emociona muito de falar isso, sabe? Porque eu podia dizer assim, eu queria, assim como eu tenho meu outro filho ali também, o Gabriel, eu queria meus dois filhos, vamos que fosse nenhum igual, mas eu tenho os dois lados, sabe? Primeiro é entender o lado de ser não verbal, o carinho de um pai atípico não verbal, e um filho também que é típico e também saber lidar. Porque eu sei lidar muitas vezes com um filho atípico, não com o típico. Ter toda aquela proteção de pai ou da mãe, sabe? Conseguir dividir. Também tem a minha esposa que é educadora especial. As pessoas gostam muito de falar, alguns, né? Não se digo todo mundo, né? Ah, mas tu sabe lidar porque é fácil, porque tu tem a tua esposa é educadora especial. Não tem uma coisa a ver com a outra. Tanto que quando eu fui me relacionar com ela, foi a primeira professora do meu filho. Não me relacionei nada, sempre falo abertamente, tá? Não, eu era casado ainda, nunca pensei, imaginei na minha vida que iria casar com ela ou me relacionar com ela. Nem um momento. Ainda não passava isso. Não, até depois, quando me separei, também não. Passou um ano depois que deu um estralo, assim, acho que bateu a química ali e acabou acontecendo. Aí, mas eu digo assim, sabe? Ela não precisaria escolher. Ela, como uma professora de educação especial, pô, já lida no trabalho. Pô, mas depois no teu momento de lazer, né? Teu descanso, tu vai ter mais uma pessoa e com um filho especial, né? Então, eu sempre falo, isso é uma fala minha. Por mais que ela seja professora de educação especial, por mais que eu tenha todas as ferramentas na volta, eu precisaria de uma só. É força de vontade, é querer fazer. Tá aqui, ó, o microfone aqui na minha frente. Eu não precisaria, por exemplo, assim, tanto que quando na pandemia, que isso nasceu na pandemia, né? Eu quando tive essa ideia de fazer, ter essa questão de falar, de inclusão e coisa, eu até tinha alguma coisa no papel, assim, uma ideia de fazer algo parecido, coisa.
Mas eu lembro até hoje, eu andando no meu carro, indo para o serviço, que eu conseguia trabalhar na construção, depois de 15, 20 dias liberou, eu botava o meu celular no carro, ia fazendo live andando de carro, e uma senhora, que é amiga minha, falou uma vez assim, eu saí para passear contigo, mas falando assim na rede social, ali assim, mas como? Nem sair, nem posso sair? Não, é que toda vida que tu coloca eu saio de carro para ir pro trabalho, eu saio para passear contigo, porque como eu não saio de casa, sou uma pessoa mais de idade, eu saio para contigo. Eu fiquei pensando, sair contigo. E deu um outro estralo da questão de inclusão, por já vivenciar muita coisa em torno do autismo, eu levo numa terapia, escola especial, conhece professor, conhece secretário de educação, eu vou fazer live. Mas eu nunca assim pensei, porque eu botei uma cadeira aqui no meu espaço, um tripé, o celular e um fonezinho de ouvido comum. Vou fazer alguma coisa. Se der certo, um não para tudo na vida. Um não para tudo na vida a gente já tem. E se for para dar certo, vai dar. Hoje eu estou aí 4 anos fazendo. E digo assim, feliz de estar fazendo uma situação, criar um projeto que na vida da gente já vou trabalhar, vou fazer as minhas coisas, vou cuidar do meu filho, que é o normal de quem está aí na vida, ter uma profissão, pronto. Eu sentei em casa e fiquei pensando, vou fazer hoje a gente fala o suor do trabalho da gente, eu nunca imaginei também que ia montar, claro, é do jeito que eu quero, claro. Aí eu tenho um espaço que é do jeito que eu quero, fui montando, tanto que eu lembro esse dia eu fui ver umas fotos mais antigas do espaço, e eu disse, meu, e tanta coisa aqui que daqui a pouco não tem espaço. Só que eu sempre digo, né? Eu não consigo Cuidado que sempre chega mais um. É por isso que eu digo assim, e a gente vê essa questão aqui assim, que eu não vejo mais eu não fazendo isso, tá? Sabe? É uma coisa minha. Pode acontecer algo, futuro a Deus pertence, mas eu não vejo, nem que eu não tenha ninguém para falar, eu vou abrir uma live, falar de autismo, contar uma história, meu filho, eu não deixo, eu sei porque eu vejo que cada ano que passa, sabe, Flávio, eu até pensaria que não precisaria, sabe? A gente fica pensando, vai fazendo, inclusão, daqui a pouco dá uma melhorada, sabe? Que a gente sabe que, claro, eu sempre falo, comparando a anos atrás e agora, a gente sabe que melhorou, tem muito que melhorar. Tem muito que melhorar, a gente sabe. Só que eu não vejo mais, eu acho que eu vou estar com 60, 70 anos. Não sei se. Tem outra coisa que. Determinados números a gente não revela, Guilherme. Mas é que eu sempre falo, o homem, né? Ele não se preocupa muito se tem isso, tem aquilo. A mulher nem. Já diz às famílias assim, não, é feio perguntar a idade da mulher, não pergunta. É feio. Então eu digo assim, eu não pergunto. De pessoa para pessoa. Eu costumo comemorar meu aniversário, eu gosto do meu aniversário. Né? Com velhinha idade ainda, né? Tanta coisa poderia ter acontecido nesse 1 ano, né? Nesse novo ciclo. E eu consegui vencer mais uma volta, eu consegui chegar no final desse ciclo de novo. Então, e cada aniversário que eu comemoro, eu faço uma retrospectiva, né? Como que eu estava no passado? Como que o Charlie estava no passado? Como que eu estou esse ano? E o Pai do Céu tem sido muito bom, que até esse momento eu tenho tido muitos motivos para comemorar. E eu acho que é isso, né? Eu não tenho neura nenhuma de falar a minha idade, estou com 41 agora, brincadeiras à parte, né? Você estava comentando do papel masculino, eu só consigo ser a mãe que eu sou porque eu tenho o marido que eu tenho. Meu marido é muito parceiro, né? Tanto é que, há anos atrás, por uma necessidade de trabalho, ele sentia a falta de estar com o Charlie, de estar no nosso dia a dia, e a gente pensou numa solução, veio o Sábado dos Pais com os Filhos, e ele não quer abrir mão. E é uma coisa que o Charlie precisa, que ele precisa, então, assim, ele é um pai atípico, e ele é meu parceiro monstro aqui, né? Eu só consigo fazer o que eu faço, desenvolver o que eu desenvolvo, e pensar, estudar, porque eu tenho meu marido do meu lado, né? E como eu comentei, eu me vejo dentro de um quadro de pessoas privilegiadas, porque eu sei que a imensa maioria das mães não tem, né, o pai do lado. Então, muitos pais, infelizmente, fazem o filho 50%, 50%.
né? E infelizmente tem mãe que tem que assumir o 100%, infelizmente, né? E aí eu me puxo para poder levar conhecimento, para poder fazer algo por essas mães que precisam ser 100%, já que eu consigo poder ser só o meu 50, né? Então, é como eu digo, no nosso dia a dia, você também é uma pessoa pública, Guilherme. Muita gente procura você, leva demanda, vai desabafar, vai pedir ajuda. Então, comigo também. Tem muita gente que vive nesse mundo atípico que vem me trazer demandas que eu não conhecia antes de começar a me expor, né? E hoje mesmo eu estava na conferência da pessoa da assistência social, né? Levando demandas de pessoas que são essas pessoas que precisam ser o 100% do filho, né? Então, às vezes, a luta não é nem por mim, é também por mim, mas principalmente por elas, né? E é por elas que eu me puxo, é por elas que eu venho a público, é por elas que eu faço, e é por elas que eu estou à disposição. Então, se eu puder ajudar elas, porque eu sei que o 100% é pesado. Eu, no meu 50% é pesado, pensa elas no 100%. E às vezes ela tem mais de um filho, né? Então a carga é pesada. Graças a Deus, né? Nós temos aí 10, 15% dos pais que ficam, né? E assim como você, assim como meu marido, assim como outros pais aqui em Farroupilha, e aí eu mando um abraço também pro Flávio Dias, lá de Caxias, né? Que fez uma palestra comigo esse ano, no dia 2 de abril, que foi incrível, né? Que também é um pai atípico, que vestiu a camiseta, que lutou pelo filho, né? Que é uma pessoa que tem a minha enorme admiração, né? Então a gente precisa também mostrar que os pais atípicos estão aqui. Tem pai atípico que está fazendo muito mais bonito do que outros que estão fugindo, que estão sendo incríveis, que estão sendo monstros, que estão sendo super-heróis dos filhos, né? E aí, esses pais que estão indo embora, talvez por não saber o que fazer, talvez por se acovardar diante de um laudo, né? Eles podem talvez olhar para vocês, né? E ver assim, mas espera aí, eu não preciso ir embora. Dá para ser um pai, deixa eu colar neles para ver como é que é. Mas assim, eles precisam querer ser o pai incrível, eles precisam querer ir em busca. Como eu falei, meu marido trabalha, ele é professor. Então, quem pesquisa e estuda o autismo aqui em casa sou eu. Tem muito vídeo que eu assisto, muita aula que eu assisto, que eu envio para o meu marido. Então, eu faço uma seleção do material, eu estou estudando algumas coisas, mas eu não me esqueço de passar para ele também. E aí ele, no momento que ele pode, às vezes entre aulas, às vezes no horário do intervalo, às vezes agora, à noite, sabe, ele quer dar um tempo para a cabeça, ele vai ouvir essa live enquanto ele está lá. E como eu estudava no começo, eu estava com a pia cheia de louça, escutando uma live, escutando uma aula, e hoje é ele que faz isso. Né? Então eu tô brincando com o Charlie, a gente tá no chão deitando e rolando, e ele tá lá fazendo as coisas dele e ouvindo uma live, ouvindo um vídeo que eu mandei para ele, ouvindo alguma coisa. Porque eu sempre digo para ele, é 50%, 50%. Eu sou a base. Eu corro atrás, eu passo material para você, porque se me acontece de ficar doente, vamos supor, eu pego aí qualquer doença que eu precise ficar internada alguns dias, Quem é que vai você cuidar? precisa saber manejar, você precisa saber fazer a leitura do Charlie. Então, assim, não é a mãe. E a mãe não precisa tomar essa carga só para ela se o marido tá junto. Compartilha material, faz ele assistir. Às vezes grava vocês dois juntos, olha, eu faço assim, e vai mandando para ele. Porque o dia do aperto, a gente nunca planeja se apertar, mas no dia que o aperto vem, ele não tá cru. É bem assim. É que nem tu fala, né, Flávio? Assim, que nem tu falou agora, assim. O meu filho, por exemplo, ó, final de semana a minha esposa está em Santa Maria e eu vou pegar ele no sábado. E se fosse eu, como dizer, claro, não ele vem passar o final de semana comigo, mas às vezes eu não sei lidar com todas essas mesmo sendo pai atípico, de repente. E se ela não tá aqui, você quer ela que fizesse essas coisas, daí como é que eu vou lidar? Como é que eu vou lidar no fogão? De repente eu não cozinho, vou dar um exemplo aí, como é que eu vou ligar, meu filho?
Então é aquilo que eu digo, na hora do aperto. Eu sempre digo, eu sempre fui entendendo e fui fazendo, porque é como diz, na hora do aperto, não vai ter hora do aperto, porque eu já estou lidando com aquilo, sabe? Então A a gente gente já está consegue se tentando. programar antes, é melhor, mas tem determinadas horas que por Não mais tem como, conhecimento que você tenha, não tem por mais como. planejamento que você tem, você tem que saber pular. É bem assim, porque assim, eu sei, é uma coisa que é minha, eu não consigo pensar lá na frente, isso eu falo de verdade, eu não consigo pensar lá na frente. Porque se eu pensar, pode fazer ou projetar alguma coisa, ou se acontecer algo, ou pode, meu filho está com 18 anos, daqui a pouco, se eu não estou mais. Se eu ficar pensando nisso assim, eu não consigo fazer nem o presente, nem quando ele está comigo. Nem quando está comigo. Porque a gente sabe como é difícil. E, mas tu tem que entender que o teu filho é um autista, e vai ter suporte não verbal, é complicado, vai depender sempre de alguém. Sim. Só que daí se eu começar a pensar depender de alguém sempre, sim, eu não vou conseguir fazer que ele se desenvolva agora, para depois, de repente. Vai precisar de alguém, sim, mas não com tanta dificuldade. Era uma fala no YouTube ali, agora fugiu o palestrante, eu estava comentando, eu achei interessante ele falando, é um médico, que ele comentou que a mãe sempre, como é sempre mães, né? Sempre mãe. Ele foi no consultório levar o filho e sempre via ela. E uma hora ele questionou: não tenho, sem ser o familiar, não tenho um tio, um primo, uma coisa para vir junto? Daí ela ficou espantada. Não, mas ele perguntou a ela, por quê? Tá, e quando tu não estiver aqui e ele tiver que ficar com alguém, como é que ele vai lidar? Como é que essa pessoa vai lidar? Há um remédio, uma medicação, um jeito de lidar com ele, se é só o pai e a mãe que. A gente sempre fala, né? A rede de apoio é muito pouca, propriamente até familiar, né? De fato, pode ser tu e teu filho e a tua esposa e o teu marido, por exemplo, e só vocês, não ter alguém do lado que possa de repente lidar. Não que vou falar de verdade, tá? Não que a minha mãe ama muito o neto dela, tudo, né? O meu filho, tudo. Só que a minha mãe, ela não conseguiria lidar com ele. Sabe, usar um exemplo assim, a dificuldade que ele tem. Por mais que seja vó, agrada tudo e coisa, às vezes dá um desorganismo, uma coisa mesmo, você sabe como é que eu lidar? É aquele momento que não adianta eu pedir para minha mãe, mãe, eu tenho que ir lá em tal lugar, fica com o Daniel aí, por exemplo. Por isso que eu já lidei com uma situação. Eu pego o cordão da cipiteia do meu filho, boto aqui, e vou na lotérica, vou no mercado, vou não sei aonde, a palavra, não vou falar o palavrão, mas vou falar qualquer palavrão, as pessoas que se virem, porque eu vou estar com meu filho lá. Eu vou tentar, se eu precisar entrar numa fila preferencial, eu vou tentar entrar. Até às vezes nem tento, porque eu já tenho. Por isso que eu digo, eu vou sempre tentando organizar ele que consiga ficar nos ambientes. Por quê? Para não precisar um direito que é meu, que é direito dele. Se eu precisar usar, eu vou usar. Por quê? Para não depender das outras pessoas. Porque é difícil que alguém consiga ficar com o nosso. Então é uma coisa que é meu. Então Sim, eu vou te narrar uma fala que vem muito nisso, uma experiência que eu vivo com o Charlie. Tem fila preferencial, por exemplo, no mercado? Tem, né? Eu sempre procuro fazer a leitura de como que ele tá. Se ele tá bem, se ele tá estressado, se ele tá esgotado, se já deu, né? Então, assim, eu procuro ir para essa fila do mercado normal, sem ser a fila preferencial, com ele. E aí ele precisa cantar. E aí, como ele já tem o hábito, ele usa o cordão do quebra-cabeça, né? Várias pessoas, vários lugares, as atendentes chegam, olha, ele tem uma fila preferencial, você não quer ir com ele ali e tal. Assim, olha, se vocês não se importarem dele estar cantando e eu também, porque daí eu tenho que cantar junto com ele, nós dois cantando músicas da Galinha Pintadinha na fila comum. Se vocês não se importarem, eu gostaria de esperar na fila comum. Por quê? Porque ele precisa aprender a esperar. Não é porque ele é autista que ele não precisa aprender a esperar. Ele precisa ouvir sim, ele precisa ouvir não. Claro, o dia que ele não está bem, o dia que já deu o limite dele, o dia que ele está desorganizado, a gente vai usar fila. E é um direito dele. Mas ele também precisa ser treinado a ter a paciência de esperar. E aí, se ele não quer usar a fila preferencial, é uma opção nossa.
A gente está na fila como qualquer outro. Só que o Charlie é nível 1. Autista de alta performance. Eu consigo ir manejando, cantando as musiquinhas com ele, entretendo ele, que ele está na fila cantando, se divertindo, que nem percebe que está numa fila. Agora, tem autistas nível 2 e 3 que não tem essa possibilidade. Que se desregula com barulho, que se desregula com luminosidade, que se desregula com perfume de alguém que passou perto. E assim, são coisas muito sutis. E essas pessoas não é por falta de tentativa, é que elas realmente não conseguem. E já é um sacrifício enorme para a família conseguir tirar eles de casa para tentar vivenciar situações que não são confortáveis, justamente para tentar criar, né, uma resistência. Então, assim, vai muito da gente ter essa leitura, sabe? Eu acho que é menos julgamento dos outros e tentar, assim, ser um pouco mais empático. Olha, não é porque é autista que tem que ir para a fila, mas se tiver necessidade, pode ir. Né? E aí você conhece teu filho. Você sabe quando ele está bem e quando ele não está. Se vocês conseguirem ir numa fila comum, se tiver 2, 3 pessoas, e você conseguir um distrativo para ele não... Qual é o problema? É o mesmo ao contrário, se você está num mercado com filas enormes e ele não está bem, é um direito teu usar a fila preferencial e ninguém tem que ficar te olhando torto. A tua prioridade é teu filho. Se ele conseguiu estar num ambiente com vários barulhos, várias questões sensoriais que prejudicam, que desestimulam, que né, tiram ele do equilíbrio, que pode provocar uma crise, é um direito teu ir para um lugar que não tem fila, ou que tem o mínimo de fila de pessoas possível. É bem assim, tanto que é uma coisa que a gente não faz, tá? Não sei se foi o teu caso de fazer. Não precisa ser a fila preferencial, né? Sabe que não precisa. Pode ser na própria fila normal que tu tá. Tu tem o direito de passar na frente. Sim. Então é uma coisa que a gente... Eu sempre falo isso. Um dia aconteceu uma situação comigo, eu falei pra moça... Nós estávamos na fila, meu filho estava junto. E aí, acho que tinha questão, acho que era 10 itens, uma coisa assim. Mas eu não sei se tinha passado um pouco de item, não. Tava eu, a minha esposa e o meu filho ali. E aí a moça falou, porque nós estávamos de carrinho, né? Ah, é só 10 itens. Moça, meu filho é autista. Daí eu expliquei para ela por que tava. Meu filho é autista. Ah, mas só pode ser 10 itens, não tem problema. Daí eu já comecei. É difícil me desorganizar e ficar irritado com uma coisa para discutir com alguém, tá? Mas como a moça ficou falando mais de uma vez, eu disse, oh, tá. Eu olhei para minha esposa, ela viu, não, pega 5 coisas aí. A minha esposa, eu falei para ela, eu vou pegar 5 coisas que eu quero ver essa mulher faz. Só que a hora que eu chegar no caixa, eu falei pra ela, a hora que eu chegar no caixa, ela vai ouvir. Ela, minha esposa, te acalma. Tá bom. O Daniel, daí eu fico, eu não quero ficar estressado, e porque o meu filho tá ali. E ele se desorganiza daí. Porque ele sente que a gente não tá legal. Tá, quando eu cheguei perto da moça, aí a minha esposa estava na frente, começou a conversar, aí explicou que ele é autista, o meu filho, né? E daí a moça, me desculpa, isso daí depois, quando ela pediu desculpa, tudo, daí eu fui falar. Eu te entendo. Sabe por que eu te entendo? Porque o mínimo que o mercado tinha que ter feito, se fez ou não, de repente a daí era ter te instruído. Se te fez curso ou não fez, tu entender que tu vai ter alguém especial, de repente vai entrar que o autista não é visível, se tu não sabe uma situação, por entender, ter um crachá, de repente tu não sabe, mas tudo bem, eu não vou te julgar, não vou te culpar nem nada. Só que às vezes tu tenta cuidar o que tu vai fazer, porque ali tem uma carga bem carregada que tá ali, que é um pai e uma mãe, que se vou citar um exemplo, de repente eu falei, passou 2 itens a mais, não ia fazer falta eu passar ali com 10 itens ou com 12. Só que o teu trabalho de julgar quem está na fila ali, que tu não está vendo o que está acontecendo, tu está passando as compras ali, aconteceu isso. E aí vem aquilo da sociedade, tu vai entender de que maneira, como é que pode, se vai ou não vai, tu tem que organizar teu filho, tu tem que dar um 360 ali, tu tem que dar uma olhada como é que está o ambiente, mas tu tem que focar nele, porque eu sei, tu sabe também, o teu cantar da galinha pintadinha do teu filho tem 2, 3 olhando lá, ai meu Deus do céu. Aí aquela pessoa não falando, mas tu já sabe que tá olhando com o narizinho diferente. Sim. E aí se eu ficar dando bola, eu sempre falo, eu não dou bola para quem tá na volta. Porque o foco é o meu. A pessoa às vezes acontece, meu filho por ser não verbal,
maior do que eu, tá corre lá, vai lá dentro do mercado, porque anda solto daí, né? Que eu sempre digo, mais isso, eu ensinei a isso, andar solto, mas ele olha para trás onde é que eu tô, sabe que vai pegar um salgadinho desse tamanho, um grandão, mas ele, é aquele lá pequeno, porque tu vai lá na padaria e tu quer o teu negrinho, né? Então, passa. Aí ele pega os menores, 2 pequenininhos, bota lá, vai antes de chegar na padaria, daí já tem umas mortadelas, aquelas de tubo, aquelas de cubo, aquelas, e tá, meu filho, pega. Porque tu vai pegar só o negrinho, depois deu. Aí ele chega no caixa, quer pegar mais alguma coisa. Não, senhor, tá aqui, ó. Aí ele... Só que tudo não assim, pra gente não é fácil. Só que daí tu tem que lidar com a sociedade, eu penso, poxa, gente, dá uma ajudinha aí. Em vez de estar julgando, chega ali, mãe, pai, não quer uma ajuda? É isso que eu queria ver, que tem pessoas que também olham esse lado. Porque o que é mais difícil a gente, É pai um pouco atípico, por ver isso que eu começo a cantar junto com ele. Porque daí, assim, enquanto é uma criança, e assim, eu consegui fazer o Charlie usar o cordão. Então ele sabe, assim como eu pego a minha bolsa para sair de casa, ele põe o cordão para sair de casa. Tem criança que não tolera. A gente conseguiu ensinar ele. Então, tem determinadas atitudes dele, como, por exemplo, cantar música infantil, que a partir do momento que ele está com o cordão visível, à mostra, né? Então, o pessoal ainda tem, assim, exercita, entende, né? Tolera um pouco mais. Eventualmente, quando ele está com o cordão por debaixo da blusa, por exemplo, eu percebo que esses olhares são mais intensos. E aí, eu vou lá, puxo o cordão para fora, canto junto, sabe? A gente faz os gestos junto, porque ele tem que entender que para mim tá tudo bem. E que nem eu falei, eu já sou uma mulher de 41 anos, né? Eu vou brincar no chão com meu filho. A gente, uma vez por mês, faz bolacha aqui em casa. Então, a gente vive experiências. Eu estou sempre puxando ele para viver experiência. A gente já foi acampar, a gente já andou, ele já está andando de stand-up, né? Então, assim, ele é destemido e eu tenho que pôr ele para viver tudo. E assim, assim, a gente tem que se permitir, sabe? Baixar esse julgamento. Qual é o problema de cantar? Sabe? Minha família é toda lá de Curitiba, eles sabem, né? Até quero mandar um beijo bem grande para todo mundo aí da minha família que está assistindo aí em Curitiba. Toda vez que alguém está fazendo aniversário, a gente faz o bolo, ele me ajuda a fazer o bolo, nós colocamos a velhinha, fazemos uma videochamada e tem parabéns. Chegou uma determinada época que sempre que tinha bolo, a gente tinha que colocar uma vela em cima e cantar parabéns. Bater palma e cantar parabéns. E aí, assim, dias normais, sem ser aniversário de ninguém. E aí eu simplesmente olhava para a cara do meu marido e falei, quer saber? Alguém no mundo está fazendo aniversário hoje, vamos cantar parabéns. Qual é o problema? Né? Então, assim, a gente se engessa de um jeito, sabe? A gente não precisa se julgar tanto. Se quer cantar, por que não? Se quer pular, por que não? Se quer fazer o flap e mexer a mão, deixe que mexa. Qual é o problema? Ele está bem fazendo isso, eu estou mais bem ainda. Né? E assim, parece que pelo fato de ele estar leve e ter essa liberdade de ser quem ele é, o pessoal não entende, julga. E é claro, como eu falei, por que eu comecei a falar tudo isso? Porque eu também canso. Né? Eu tenho uma hérnia na lombar. A idade chega, mas eu não deixo de ir para o chão com meu filho. A gente vai para a praia, eu entro no mar, eu vou fazer castelinho de areia. Se a gente está aqui em casa, a gente vai fazer uma bolacha. A gente vai pôr uma música e vai cantar e vai dançar. É uma música dele, uma música minha. Se a gente está numa praça, a gente vai andar de bicicleta, a gente vai fazer piquenique, eu vou ajudar ele a subir na árvore. E daqui a pouco ele vai olhar um carro que vai lembrar de uma música e ele vai do nada começar a cantar música. E eu canto junto com ele, qual é o problema? Os loucos são felizes, então assim, eu quero ser uma louca igual ele. Não, chega a ser tão interessante, Flávio, que se permitir isso e aquilo, a gente faz e acontece. É um exemplo que eu vou dizer assim, ó, eu tenho 41 anos e eu tô agora trajado aqui, vestido aqui, o meu moletom é do Mickey, o calção que eu tenho é do Mickey, tá?
Eu Você tenho gostou da chinelo minha ali. cortina lá atrás, então? Não, eu tô para te falar da cortina, porque eu tô conversando contigo, para ver o que é, ó. Vamos falar em hiperfoco, então. Tá lá, eu cuidando da cortina. Ele fala, é do Mickey. E o meu outro moletom que eu tenho também, que Gente, tá eu aqui tô do no lado. escritório. Isso aqui é a cortina do escritório, não é do quarto, não. Ó, isso aqui é um moletom, ó. Olha aqui, ó. Ali o Mickey, o Pluto, coisa. É um moletom. Ah, mas é do teu filho? Não, é meu. Não vai dar Sabe? problema. E é o jeito que eu gosto, sabe? Ah, eu gosto muito. Ah, posso usar uma bermuda jeans, uma coisa. Eu uso, tem ali também. Só que eu gosto de usar os calção, esses calção mais leves, assim, que tem os bolsos do lado. Mas é tudo assim, é bichinho animado, é Mickey, é não sei o que, tudo que é coisa. Assim, porque é o meu jeito e eu gosto. E não é porque eu tenho 41 anos que eu não vou estar usando. Isso aí é uma coisa que até gosto de falar aqui, a minha mãe gosta muito de falar isso para minha esposa. O Karen, quando é que vai amadurecer? Aí a minha esposa falou, Dona Tânia, o pior, o nome da minha mãe é Tânia. Dona Tânia, o pior é que o calção, a bermuda, o moletom, fui eu que dei. Aí, ó. Eu hoje tô careca, tá? Por opção minha, do jeito que eu gosto de fazer, porque eu sou muito de inventar coisa. O meu cabelo pode crescer normal, tudo, fazer o corte que eu quiser. Então eu raspo a minha cabeça. Só que um bom tempo atrás, quem acompanha minhas redes sociais viu. Eu tava com o meu cabelo raspado do lado e o meu cabelo, só um pequenininho, não muito grande, pintado de branco, platinado. E eu tava com ideia de fazer alguma coisa diferente agora, mas daí eu vou esperar mais um pouco. Tá muito frio? Não, eu não dou bola para frio nem nada, mas era mais fácil deixar o cabelo crescer. Só que é uma coisa minha. E não vem de hoje, de uns anos para cá. Sempre foi, até quando era menor, adolescente. A minha mãe falava, sempre contava assim. A minha mãe trabalhava, olhava na rua, você trabalhava no comércio, estava na rua, passava um guri lá na rua, lá, cabelo pintado com uma franja, não sei, só uma franja. A minha mãe fala, meu Deus, que coisa mais tão feia. A mãe falando assim. A mãe Amiga, chegava era você. mas não era eu na rua. Chegava em casa e eu fazia minhas artes, sabe? Porque Olha a mãe aí. tinha, porque eu sempre tinha, eu comprava descolorante, essas coisas, tinha no banheiro, raspava a cabeça, pintava. Não tem quem não fez, não, eu falo eu, né? Mas não tem quem não passou essas fases assim. Então eu pintava o meu cabelo, e a minha mãe sempre disse, meu Deus do céu, agora depois de velho, se isso aí fosse mulher, meu Deus do céu, que trabalho que Então, ia dar. careca. Porque é da gente, sabe? É se permitir e saber lidar com a vida. Porque não, eu digo, fala minha mãe, as pessoas que estão à minha volta, às vezes eles perguntam, de onde é que tu tem tanta disponibilidade, tanta disposição, na realidade, para as coisas que eu faço. Eu canso também. Porque além de fazer as coisas que eu estou fazendo hoje aqui, é ajudar, não sei, é uma pessoa lá, é um telefone que toca aqui, é uma doação de roupa que quer doar e eu sou de prontidão, onde é que é? Já estou indo buscar, não precisa nem me trazer. É tampinha que eu arrecado e mando para um, mando para outro, ajudo o outro. Claro, uma hora cansa, mas o que acontece? É da gente. Hoje eu estava conversando com meu tio aqui que mora perto de casa. Ele falou uma coisa, a gente está aqui de passagem. Daqui a gente não leva nada. Fica só as lembranças. E com certeza o que eu quero deixar aqui é o quê? O melhor do Guilherme, da pessoa, do ser humano, do pai, do filho. Por quê? Só vai ficar lembrança. Ah, mas tu tem um carro bom, ou tu não tem, ou tu tem uma casa, ou não tem. Gente, é bem material. Eu não vou poder levar nada. Ah, precisa de um dinheiro? Precisa. Ah, mas se tem, se não tem, se vira conforme dá. A gente fala em terapia. A gente está vendo muita coisa. Ah, tu tem que levar teu filho na terapia. Tem, tu leva todos os dias na semana ali de manhã. Só que tem famílias que não têm condições. Gente, tenta se organizar. A gente sabe que a gente vai organizar o que é. Eu tenho uma terapia que eu gosto muito, eu sempre falo. Quando eu tô com meu filho, é uma terapia que eu consegui fazer. É sair do ambiente onde ele está. Qual é? Eu saio para passear. Ah, mas não é todos que não faz. Ah, mas o teu filho, ele consegue ir na grama no pátio, por exemplo. Ah, ele mexe numa mangueira, por exemplo, numa água. Atira dentro d'água ali, bota ali. Ah, mas é no inverno. Gente, se molhou, seca, vai de novo. É terapia que tu acaba fazendo em casa. A gente vê os médicos, os terapeutas falando, estudem porque vamos falar no lado mais complicado.
não tem, não vai ter profissional para tudo que é autista. A questão financeira também pesa muito. Pesa. Então, tudo que tu... Eu sempre falo, não é dos mais humildes, mas não tem quem não tem um telefonezinho aí com uma internetzinha, um YouTube. Pesquisa. Que às vezes aquele videozinho que tu olhou ali te ensinou alguma coisa. Então são coisas que a gente vê, né, Flávia, assim, que é que nem hoje, ó. Essa live está ensinando alguém. Tomara. É uma coisa. E daí o que é mais gratificante é o quê? É tá tendo esse bate-papo contigo. E agora eu tô falando daquele momento que eu não gosto de falar, tá? Todas as lives eu falo isso para todo convidado que tá aqui. Eu tô falando da despedida de uma live que foi muito boa. E eu quero te pedir primeiro te agradecer de coração por tu ter disponibilizado, que nem a gente estava falando há pouco tempo, manhã típica, correria do dia a dia, chegou de noite, preparou a janta, tirou um tempinho aí para conversar, e a gente conversou em off, né? De 40 a 60 minutos, isso já passou faz tempo, tá? Então só para te avisar. Então te agradecer. Marcar o tempo. Te agradecer de coração, tá? E peço que tu faça os agradecimentos finais para a gente dar um encerramento na live, que no futuro, com certeza, a próxima eu vou estar te chamando de novo. Então eu agradeço muito, né, por você ter me chamado. Eu gosto muito de conversar sobre o autismo, justamente por esse nosso propósito de vida, que é levar o conhecimento para o maior número de pessoas possível. Né? Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente fica sem chão, mas não precisa ser assim, né? E calma, as coisas vão se ajeitando, tem outras pessoas caminhando, vocês não estão caminhando sozinhos quando recebem esse diagnóstico, né? A gente só aprende a ver o mundo de uma maneira diferente, que pode ser tão encantadora quanto, né? Eu sou uma pessoa muito melhor hoje por causa do autismo do Charlie, né? E se tornou o propósito da minha vida. Eu agradeço a você a oportunidade de estar conversando. Estou à disposição para uma próxima live, sim. Né? A gente tem que dar as mãos e caminhar juntos, sim. Né? Eu sou mãe atípica, você é pai atípico. Né? E eu acho que é justamente nessa troca de experiência, alguma coisa que a gente falou pode ajudar alguém que está ouvindo, e só por isso já valeu. Então, estou à disposição. Pode me chamar que eu venho mesmo. Com certeza. Flávia, mais uma vez, gratidão. Obrigado por ter participado. Pessoal, Flávia, tchau, tchau. Obrigado. E vamos, se Deus quiser, fazer mais outra logo, logo. Até mais. Obrigada, viu? Pessoal, quero agradecer a todos que estiveram aí nessa live. Mais uma vez, gratificante por estar conversando com cada um de vocês. Vocês sabem que tudo que eu busco e tento é para vocês, é passar o melhor que tem, tentando cada vez aperfeiçoar mais para ajudar cada um aí, falando da nossa inclusão. Agradeço de coração, curtem, compartilhem, sigam aí as redes sociais para a gente estar fazendo cada vez mais passar o que a gente tem que passar para vocês, que é a nossa inclusão. Fiquem com Deus e até a próxima. Como eu sempre falo, né, bate-papo com você, bate-papo com é para vocês.